Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo podcast. E com vocês o nome é Pod VHS, agora temos um nome. Bom galera, fizemos nosso primeiro teste e como fomos muito bem recebidos pela galerinha, bom, pelo menos nós achamos, né? Resolvemos fazer o segundo podcast, isso mesmo. E o nome do nosso vídeo será Defendendo o Filme Parte 2. Como vocês sabem, estamos aqui no estúdio do Neném, na sala dele, e ele vai mandar aqui pra gente agora a nossa vinheta ao vivo. Preparados? Someday this love will fade. Don't be scared, it's just too late. Save what's gone, let go and stay. Não pode faltar. Obrigado. É muito bom, né, cara? Nossa, ainda mais ao vivo. Ai. Bom, gente, antes de começar aqui, uma pequena pausa. Quem já viajou ou quem gosta de viajar aqui? Ei! Cruzeiro. Alguém já viajou de cruzeiro? Ei! Não, mas a curiosidade existe. Existe. Tá, então já que existe uma curiosidade, vou falar sobre um cruzeiro aqui muito bacana. Qual cruzeiro? O Emerald. Esse aqui já é o nosso meme figura, né? Nem preciso usar aqui. O Emerald. É um cruzeiro que tá em... Não aguento. É o cruzeiro que tá em alta aí. E pra 2023 e 2024, eles estão com uma rota maravilhosa. Qual que seria a rota deles aqui? Eles vão passar pro Mar Mediterrâneo, pro Mar Adriático, Mar Vermelho. Eles vão passar pro Oriente Médio, Caribe e América Central. Tá aí, pra quem ficou curioso, interessado, no final do vídeo, vocês vão saber mais. Bom, no caso eu vou colocar na descrição desse vídeo mais detalhes deles, beleza? América Central também. América Central também. Tem um trajeto bacana aqui. Esse é um dos trajetos que eles fazem, mas é em específico para 2023 e 2024. Outros anos também eles fazem outras rotas, mas essa eu achei bem bacana, viu? Tá bem em alta agora, né? Esse ano. Tá certo. Me engasguei aqui. Emerald Cruises. Exatamente. Vai estar o nome aí, depois vocês dão uma piscadinha. Emerald. Emerald. Filme. Cri, cri, cri. Nope. Não. Aqui ao vivo vocês vão pegar muita coisa aí. Já passou muito tempo já. Sem cortes ao vivo. Olha aqui no card. Veja o vídeo anterior. Tá aqui no card pra vocês. Pra quem não pegou aqui, essa, tá aqui, ó. Que lado, produtor? Nosso produtor vai ter que colocar, porque eu sempre me perco colocar ao lado do card. Ainda mais com 4 câmeras ao mesmo tempo. 4 câmeras. Tem uma aqui, tem outra aqui, outra ali. Tem que coordenar. Mas tá tudo bem, sem problemas. Quem que vai começar aqui hoje pra gente? É o rei. Vai começar? Tá. Vai, meu rei. Mestre de cerimônia. Você começa aí, você puxa pra gente então, tá? Vamos falar Então, de filmes. Vamos falar desta trilogia aqui. Trilogia O Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan. Né? Vamos falar do segundo filme, o melhor de todos. E um dos melhores filmes de todos os tempos, se não, além de ser super-herói, de aventura, enfim, tá lá em cima, na primeira prateleira. The Dark Knight. O título no Brasil foi lançado Batman ou Cavaleiro das Trevas, lançado em 2008, do diretor Christopher Nolan. No elenco nós temos o Christian Bale, que faz o papel do Batman Bruce Wayne, o Heath Ledger, que faz o Coringa, né? Merece, ó. O Gary Oldman, que faz o Comissário Gordon, o Aaron Eckhart, que faz o Harvey Dent Duas Caras, o Michael Caine, que faz o Alfred Pennyworth, o Morgan Freeman, que faz o Lucius Fox, a Meg Gyllenhaal, que faz a Rachel Dawes, e o Cillian Murphy, que faz o Dr. Jonathan Crane, o Espantalho. Deixa eu só dar uma cortadinha aqui, desculpa, gente, perdão. Dessa vez, galera, eu trouxe um copo aqui, não é uma garrafona, tá? De 2 litros.
quero não passar sede. Ela não Tinha que trouxe 3 comentar litros isso. de água dessa Eu vez. tinha que comentar porque muita gente falou da minha E garrafa. faz a propaganda até do Harry Potter Faço também. propaganda porque nós somos amantes de filmes e tá aqui, ó. Amém. Outro jabá, Warner Brothers, pelo amor de Deus. Queremos não. vocês aqui! Tá aí, com parceria, Não, tá Warner ficando Brothers, forte. Calma. Nada de buscar direitos autorais. Não, a gente faz parceria aqui, tô Vê se para aberta. de quebrar a Liga da Justiça. Pelo amor de Deus. James Gunn. O assunto era Batman. Desculpa. Foi bem longe. Ainda bem que deu tempo. Amém. Amém. É. Qual que é a história? A história, então, se passa depois do primeiro filme, o Batman Begins, ou Batman o Início, né? Então, o Batman aí já consolidado em Gotham City, né? Lutando contra o crime. Só que, de repente, aparece um cidadão, né, sem identidade, que quer instaurar o caos. E muito ele consegue. E além de querer instaurar o caos na cidade, ele quer testar o Batman também, né? Testar o Batman nos seus limites, né? E o filme gira em torno disso, né? Essa é a premissa do filme. Porque o filme é bom? Pra começar, que ele ganhou 2 Oscars. O de melhor edição de som e melhor ator coadjuvante pro Heath Ledger. Nossa. E por que que o filme é... Meu, esse filme... Tudo funciona. Prega. Vai. Tudo funciona. Você quer o carro do Batman? Você tem o carro do Batman. Você quer a moto do Batman? Tem a moto do Batman. Você quer O ator em si também, né? Ajuda muito. os atores. Ele começa com a armadura que ele usou no primeiro filme. Depois ele muda para uma armadura linda. Sabe? É uma das roupas de super-herói mais lindas que eu já vi no cinema. Você tem vilões que funcionam. Você tem uma história, você tem um começo, você tem um fim. Sabe? Te prende. Você tem um plot twist do meio do filme que te deixa, sabe, parado assim, olhando pro nada, porque você fala, meu, o que aconteceu? Vou... assistiu? Não assistiu? Pausa aqui, pula marcação de tempo. Vai Agora. pro segundo filme que vamos falar aqui. Porque eu vou falar o spoiler. Sempre Que tem. é... Já pôs aqui? Beleza, então... Qual que é o plot twist? Meu... A mocinha do filme morre! Meu Deus! Isso é muito raro de acontecer. Olha lá se não é O filme do Homem-Aranha aconteceu. único. Não, mas o filme do Homem-Aranha... É spoiler de todos os filmes aqui, gente. Começou, Você não tá assistiu falando, o eu vou Espetacular falar. Homem-Aranha 2? Perdeu. Já era. Enfim, não, mas perdeu no mau sentido mesmo, porque... Mas enfim, mas... não foi tão mal, vai. Mas estão comentando aqui, a mocinha do Sabe filme... quem também do- morre? O Homem de Ferro. Pronto, já foi. Ah, Você tá estragando os filmes. se é pra falar, a gente vai falar. Não a gente falou que pode tem spoiler, matar não o Homem de importa o filme. Mas Ô, não vou Tony. explicar. A mocinha do filme do Foi Homem-Aranha, do Espetacular Homem-Aranha 2, ela morre porque estava nos quadrinhos, então eles teriam que seguir a história dos quadrinhos. É Né? por isso que ela morre. Mas Nem é um pronto. spoiler, já tá. Pra quem assiste, né? Pra quem assiste, não. Pra quem acompanha as histórias em quadrinhos, já nem é um spoiler, tá? Pra começar. A Gwen Stefani, não. A Gwen Stacy. A Grace Stefani. Não, o Gwen Stefani tá viva ainda, pelo amor de Deus. Calma, Não mate. Gwen Stefani, onde você está? Você está sumido? É, depois desse filme ela sumiu realmente. Mas sim, o nome da personagem... A Rachel. Rachel Dawes. Rachel Dawes. Exato. Gente, Foi pro papel que eu não tô no papel né, de a vocês. única mocinha do filme eles mataram ela foi, sabe? Esse filme é espetacular, sabe? Você tem 3 vilões, embora nem todo mundo conta. É. Eu conto, porque o Espantalho, que foi o vilão principal do primeiro filme, porque... No começo que ele aparece ali com os traficantes, com os. Né? Aquele é o os espantalho, traficantes. né? Antes ele faz ali é o o- que tava ajudando ali o da família... Esqueci o nome da família mafiosa lá. mas é o assim, que tava ali o foco ajudando, central dele foi no primeiro filme. Então, Sim, assim, ele fez sim. uma participação muito rápida. Sim. Aliás, ele participou dos 3 filmes, também ele participou do terceiro.
Então foi rápido, mas foi bom rever, foi tipo um easter egg, tipo um Sim. fanservice, foi bom. Mas você vê ali o desenvolvimento dos dois vilões principais, que é o Coringa e o Duas Caras. E, bom, o Coringa, assim, não foi nem o desenvolvimento, porque ele já chega já chutando os dois pés na O porta, começo do filme já começa. né? muito bom. Chega já roubando Já o banco vem- inteirinho. Ele chegou chegando, você sabe, ele chegou ali. Aquela voz famosa dele. Para, já chegou todo. Tocando terror. É muito da hora a bomba, né? Na hora que ele prende a Gente. bomba, ele coloca a bomba na boca do Do gerente do do banco. gerente do banco. Falou, pronto, morri agora, né? Aí ele sai com o ônibus. Sabe? Aí o que acontece ali? Eles estaram o carro. Não, ali sabe fumacinha. Eu achei da hora essa parte. Gente, Entre tantas o partes. Duas Caras também, sabe, a construção do personagem, você vê realmente ali que ele é o promotor público. Nossa, ele era muito né, perfeito. Não lutando existe por aquele cara. justiça. E aí você vê ele indo pro lado do mal, sendo corrompido, sabe? Acertaram o tendão de Aquiles e falou, não, você, né, vai fazer coisas más. Nossa, olha, é Foi uma perfeito. morte triste também. E Mas outra Tem é... o herói que a gente Pois quer é, isso e aqui. tem o herói que a gente merece. Tá aí. Né? Olha que bonito. Bonitas palavras, sabe? Desculpa. Ó, Vai, sabe as né? palavras. E ali, outra coisa também. Uma coisa, vou tentar falar do âmbito geral dos filmes do Batman. Porque o Heath Ledger, ele ganhou o Oscar póstumo, porque ele já havia falecido no Oscar. Aliás, ele faleceu antes de ser lançado o filme. E depois ele ganhou o Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante. Uma curiosidade. Todos os filmes do Batman que tem o Coringa, ou todos os filmes do Coringa, ganharam um Oscar. Então você tem o filme do Batman de 1989, lá do Tim Burton. O filme ganhou um Oscar, acho que foi direção de arte. Depois você tem esse filme do Cavaleiro das Trevas, também ganhou um Oscar. Depois você teve o filme... você teve o Esquadrão Suicida, É. o Coringa do Esqueci o nome dele. Jared Leto. Jared Leto. né? Também ganhou um Oscar. Ganhou? Ganhou um Oscar de melhor maquiagem. Você Ganhou um fala Oscar. da risada dele. Você fala daquela risada. Um dos Oscars mais depois ele não gostou muito. Dados. maldados, mas sabia. ganhou um Oscar. Ele parou de chorar. O filme Liga da Justiça do Zack Snyder não ganhou Oscar porque ele foi lançado diretamente no streaming, tá? Então assim, não foi não pro pode, circuito. Não chega pra... Não foi mencionado, então assim, Porque também senão sai também fora da vai ganhar o regrinha. Oscar também, viu? Sai fo- Eu acho que... Hã? Eu acho que também ganharia o Oscar. Esse Né? foi muito bom. A versão do Zack Snyder foi muito boa, a versão do Josh Whedon. Não, Josh mas Whedon. a versão de 3 horas e meia do Zack Snyder, da Liga da Justiça, eu gostei. Teve muita construção ali, sabe, desenvolvimento, então foi muito boa. E se você não assistiu, então você não sabe, mas o Coringa aparece no final do filme, tá? É o mesmo Coringa do Jared Leto, mas ele tá outro, nem parece que é o mesmo ator. Realmente, não. Eu E me surpreendi depois quando o eu vi. filme Coringa, do Joaquin Phoenix, também ganhou o Oscar, inclusive ele ganhou o Oscar de melhor ator. Então assim, todos os filmes que foram pro cinema, que tem o Coringa, ganharam o Oscar. O filme, a sequência do Batman, com o Robert Pattinson, que foi lançado ano passado, vai ter uma sequência agora. Não sei quando que vai ser lançado. Não sei se 2024 Talvez fique pro ou próximo. 2025. É. Dizem rumores que vai aparecer o Coringa. Eu não eu não tô botando fé. Pelo No que a gente próximo andou vendo, Coringa, né? no pós-crédito do primeiro filme, não tô botando muita fé. Mas será que vai ganhar um Oscar também? E já tem o filme, a sequência do filme do Coringa do Joaquin Phoenix também, tá pra sair, pra estrear. E vai Acho ser que no ele ano com- que vem, talvez. Ele com a Lady Gaga, né? A Lady Gaga vai ser a Arlequina. Vamos ver, né?
Também. Será? Então, assim... Ela foi muito boa no A Star is Born, não sei como chama em português. Eu só vi trailer e não assisti, Nasce uma mas Estrela, eu acho. parece ter sido muito bom. Que Foi bem com recebido esse o filme. Bradley Cooper. Pelo menos a música. Então, se ela for tão boa atriz com o Joaquim quanto ela foi com o outro, então vai ser de boa. É que assim, você pega bons atores, só que você precisa de um bom diretor, Sim. Sim. você precisa de uma boa história. É toda Com uma certeza. equipe, né, pra fazer um filme, não é Tudo só... influencia, porque você vê bons atores em filmes ruins Né? e péssimos atores Em filmes em ótimos. filmes ótimos. Sim, é Mas verdade. aí se destaca, né? Pelo Né? menos. Por né? exemplo, o Nicolas Cage. Avocado. Nicolas Cage, subestimado Nicolas Cage, mas ele fez filmes bons. Eu acho que O Senhor da Guerra, é que eu não assisti. O Senhor da Guerra, muito mas bom. O Senhor da Guerra, sabe, foi muito aclamado. Talvez um filme que a gente traga aqui, gente. O Adam Sandler, também é outro que, pelo amor de Deus. Ele fez um filme. Ixi, é que eu não lembro agora, não tá aqui no script. Mas ele fez um filme também, acho que foi um drama também, que foi bem recebido, é que eu não lembro o nome. Ele tem muito filme bom, que não é comédia, mas um dos meus favoritos com Adam Sandler se chama Reign Over Me. É o que é drama? É drama. Ah. Daí tudo que eu vou falar é que ele é um homem que se encontra sozinho, sem amigos, sem nada. Sim. E daí o Don Cheadle era um amigo de universidade que veio ele um dia e eles começam a conversar de novo. É o que eu vou dizer. É muito bom. Como é que é o nome do filme? Reign Over Me Reign Over Me. seria... Chuva sobre mim. É, É uma tradução, mas tem que ver Não como tem, é que né? No Brasil talvez seja outro Reign nome. de reinar, então reine sobre mim. Ah. Nossa, totalmente diferente com Da hora. em inglês. Sim. Depois a gente tenta. É, procurar pra gente dar procurar. uma olhadinha nesse filme. Interessante. Bom, Então, sabe, é um filme muito bom. Se você nem. Ah, eu não gosto de filme de super-herói. Nem precisa. me fala aí uma cena. Vai uma, assistir. Uma cena que você gostou muito, assim. Vou ler o uma primeiro, das. porque eu sinto que eu vou roubar dele. A A minha cena que não tem jeito, eu tive que assistir esse filme pra. Assistir acho que umas 15 vezes, mas eu tive que assistir pra gravar. E não tem jeito, essa cena, sabe, me até arrepia já sei qual que é. inteiro, que é a cena da perseguição. Que o Coringa vai perseguir o Harvey Dent. Quando ele acredita que o Harvey Dent é o Batman. Então eles começam uma caçada, né? Então ele tem toda a SWAT fazendo o comboio para transferir o Harvey Dent para a prisão, né? Para a penitenciária. E o Coringa começa a caçar ele igual um doido. E essa cena, do início ao fim, ela é maravilhosa porque tem os truques ali, né? Foram usados maquetes, foram usadas outras coisas ali, mas ela é perfeita num todo. Foi usado CGI também, obviamente, mas ela num todo, sabe? A transformação, o carro se transforma na moto, meu, Toda aquela sequência, né? Toda aquela Toda a sequência. sequência A hora que começa ali na... a hora que começa o comboio, eles começam a andar, né? A SWAT começa ali, os carros todos a andar. Até a hora que é descoberto outro plot twist. Outro plot twist, não, outro Spoiler. Spoiler. até a hora que é descoberto que o comissário Gordon não morreu, né? Ele fingiu que foi mortão. Do começo até a hora que o Gordon reaparece, né? É uma cena maravilhosa. O Coringa usa uma bazuca. Você não vê bazuca em filmes, então sabe, você vê ele usando uma bazuca pra atirar no carro, no carro forte, meu, sabe? E o caminhão, que depois o diretor mostrou como que ele fez, ele sabe, ele realmente usou um caminhão e tombou o caminhão, um caminhão gigantesco. Foi muito legal aquela cena. Sabe? Gente, é uma das melhores cenas. Assim, equiparo ela com a cena do filme do terceiro, do Cavaleiro das Trevas Ressurge, né? O terceiro aqui fechando a trilogia, que é a cena inicial do avião, que também foi uma cena real, tá? Ele fez toda aquela... Se você não assistiu, vai assistir. Não é o meu melhor filme, ele tem muitas falhas, mas não deixa de ser um filme muito bom. Não deixa de ser um filme muito bom. Assiste! Então o Christopher Nolan ele é conhecido
filme da Origem também, ele fez uma cena lá da sala rodando, e aquela cena realmente foi uma sala rodando. Ah, o Inception? É. Foi A mesmo? sala rodou. Ok, a gente tem que falar do Inception então um dia aí. Ele vai O ficar pra Christopher próxima. Nolan ele é conhecido por fazer cenas reais. Uma cena que você acha que assim, não, é uma cena real mesmo. Então, é um filme, um diretor muito bom. E essa cena não adianta. Eu assisto ela, eu vou assistir ela até 2050 e vai me arrepiar, não tem como. Agora eu entendo porque que ele sempre voltava nessa parte. A minha favorita é aquela que o Joker tá saindo, né? Do hospital. Ele aperta o botão pra explodir e não explode. Também é muito Ele fica, legal. E daqui a pouco explode ele fica, Mas o legal é que aquela foi improvisado. Foi de porque verdade. era pra explosão acontecer na primeira batida do botão. Todo mundo sabe disso, eu não tô falando de surpresa pra ninguém. Mas é muito legal que o ator, naquele momento, ficou, a câmera tá ligada, a câmera tá tem que fazer ligada. bonito. O que o personagem faria? Como que... Foi Foi da hora. Igual eu levando susto mais cedo hoje. Outra, não, Muito legal, só bem lembrado. comentando, eles explodiram o prédio real Eles explodiram também. o prédio, eu acredito. E ele que tava é- ali pertinho, isso que é muito louco também de pensar, Então ele né? Que era, acho que era um antigo prédio dos Correios, né? Abandonado Era. já. Depois eles colocaram ali o slogan do hospital todo e ele explodiu um prédio. Muito louco de pensar. Gente, esse diretor, ele é maluco. Em todos os sentidos. O dinheiro pra Como pra assim? Ele é o ter- Michael pra fazer Bay? isso tudo. Michael Bay. Não, Michael Bay da hora. Tá no mesmo nível. Michael Bay Tá é no só mesmo CGI. Da hora também. Tem alguma cena que... E você, Lohan? Tem Te aquela. gostou? Tem da parte, acho que da perseguição. Que o Batman. Ele tava. Acho que ele tava ainda com um carro, se eu não me engano. É porque é tudo muito rápido que acontece. Talvez eu fique confusa. É. Aí ele para, ele bate. Aí ele tem que refazer o carro, né? Que o carro já vai tá bem explodir destruído. o carro, né? Aí ele aperta lá um botão, é muito louco. Eu lembro disso que as crianças estão. Ele para, tipo, acho que um ferro velho, eu não me lembro muito bem. E tem duas crianças ali olhando. Eu acho graça, eles ficam só observando ali. Aí ele aperta lá o botão e o carro, tipo, vira uma moto. Aí ele sai assim com tudo, assim, as crianças ficam muito loucas, assim. Não, na verdade, a hora que o carro vira moto, que tá ali próximo, são uns sem-tetos ali. Ai, não são crianças. Não. Eu tô confundindo, eu Aí a sabia hora que que ia confundir. ele atravessa o estacionamento ali, explodindo os carros pra poder passar com a moto ali. Aí as crianças estão ali brincando. Com os carrinhos delas. Não, elas estão assim, piu, 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 É. fazendo assim, piu, piu, parece piu. que são elas que E estão... parece que são elas E tão- aí começa a explodir carro, começa a voar Isso. carro, e as crianças. Aí depois ele passa com a. É, passa com a ele falou moto exatamente ali. o que eu queria falar, mas eu já confundi Mas porque vamos falar aqui. eu confundi com outras cenas de outro filme. Não, mas desculpa. é Mas é uma mesmo, cena que eu gosto a muito, mesma eu acho muito sequência legal. ali. É muito bacana. A inocência das crianças do nada vira... Mas... Pra um cara que não mata ninguém, o Batman destrói muita coisa, né? Boa. Não é verdade? Olha, eu não vou matar ninguém, mas a sua cidade vai A cidade vai sempre tá em reconstrução. Esquece. Tanto que eu acho até Esquece. engraçado que o Coringa, ele ia dentro do protocolo do Batman, porque ele sabia que ele era um cara muito certo, muito justo. Ele, não, o Batman vai fazer assim, então eu vou por trás dele. Ele Sim. falava isso nas partes que ele ia. contramão. Então vamos Nós seguir. somos a outra cara da moeda, algo assim, uma coisa assim. Eu não sei como é que em português, mas ele fala que ele sem o Batman não existe e tudo mais, blá blá blá. Ah, ele. Nossa, é outra cena também que, pelo amor de Deus. É a segunda cena favorita, é o interrogatório do Coringa com o Batman. Gente. É muito bom. Ali os dois se entregam tanto no personagem que eu acho que eles. Os dois. O E os Christian dois Bale- atores. Continua, fala. Não, o Christian Bale deu porrada na cara do Heath Sim. Ledger porque ele falou assim: me bate. Os dois atores ali naquela cena é o tipo de ator metódico que vira aquele personagem. Com que certeza. quando para de gravar, continua vivendo como aquele personagem. Então são dois doidos. Interpretando dois doidos. Tá ligado? Tanto que, infelizmente, um dos atores, né, veio à falência porque... Falecer. A falecer porque ele entrou tanto no personagem que ele ficou tão doidão que, né, se matou, infelizmente, antes de sair o filme aí, né? O Coringa. Acidente. É.
Infelizmente, ele não chegou pra ver o filme dele. Mas essa cena também memorável. Mas todo mundo sabe que o melhor filme dele é Brokeback Mountain, então não tem problema. Olha, não, Eu nunca vi, eu tô zoando. não tem como. Eu acho que não foi o único que torceu o nariz. Sabe, depois de uma atuação do Jack Nicholson como Coringa, e aí quando foi anunciado o Heath Ledger, do Brokeback Mountain. Daí todo mundo ficou, esse Meu cara aí, Deus. cowboy... Não vai ser bom, não tem nada a ver. Não tem como. Mas assim, tem muito... Eu acho que é muita expectativa inversa. Porque... Óbvio que eu não lembro, mas quando foi anunciado que o Michael Keaton ia fazer o Batman, do Batman lá do Tim Burton em 89, e ele vinha de filmes de comédia, ele fez o Beetlejuice, que é Os Fantasmas Se Divertem no Brasil. Acho que ele já feito um outro também. E como ele tava vindo da comédia, ele foi anunciado como Batman, nossa, parece que houve um hate na época, sabe, muito grande. E depois ele entregou um papel, né, que até hoje o cara tá voltando, meu Deus! 24 anos após, quem está voltando? Michael Keaton como Batman no filme do The Flash, que vai sair esse ano, eu não lembro quando. Mas, entendeu? Então houve o hate do Michael Keaton e ele entregou um papel espetacular. Houve um hate aí do Heath Ledger, né, por causa do filme que ele fez, mas aí depois ele trouxe... Coloca depois a primeira imagem do Heath Ledger maquiado como Coringa, que você vai ver também que a maquiagem dele também não foi, sabe? Todo mundo olhou aquilo e falou, não, isso vai ser horrível. E a gente só conseguiu perceber que era diferente depois do primeiro trailer. Que falou, opa, peraí, tem alguma coisa diferente, né? E depois o filme saiu também. Aí houve um hate reverso, que foi o do Esquadrão Suicida. O primeiro, porque o trailer foi espetacular, com aquela música do Queen, Mamma Mia, Mamma Mia. E todo mundo fala, meu Deus, esse filme vai ser muito bom, né? Vai ser um espetáculo. Muita expectativa. Muita expectativa pra pouca coisa. Não vou comentar. Fica com o seu Oscar e vai pra casa. Não dá. Não dá. Pronto, a Isara já disse tudo. Horrível. E aí houve também o hate do Robert Pattinson também. Com o Batman também. Falou que Crepúsculo não vai dar certo. Mas foi. Ele teve uma performance maravilhosa. Todo mundo lá no cinema. Todo mundo. Sentindo com ele ali. Não foi. Nossa, essa música do Nirvana eu nem conhecia. Pra que a gente pode colocar aqui, né? Só fica a gente assim nos sons mesmo. Fica com as nossas vozes cantando. Os direitos autorais não permitem. Exato. Mas... Pra fechar. Então, é isso. Assista se você não assistiu. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você acha. Né? Comenta sobre o Cavaleiro das Trevas, comenta sobre a trilogia do Christopher Nolan. Comenta dos filmes do Batman, comenta sobre filmes de super-heróis, porque aqui vai ser o único filme de super-heróis que nós vamos falar. Talvez, então, vamos ver. Bom, hoje. Dê sua opinião. Pelo menos nesse hoje, podcast. Porque, né, vão vir outros aí que não estão ver. relacionados. Então, comente aqui. Se não deu seu joia, já deixa agora, porque a gente vai... Muito Tem muita coisa pra falar agora. Mas... Namastê. pra terminar mesmo, fechar bonitinho. Crespa, cereja do bolo. Sua pontuação pro filme. Não pode faltar. Não tem como não dar 10 de 10. Não vejo falhas. Há quem diga que a construção do personagem do Duas Caras não foi muito boa, só que pra mim eu acho que ele teve o tempo suficiente de tela. Houve todo você começa a gostar do personagem, você começa a entender o personagem, você odeia o personagem, sei lá, e se você não acredita nas motivações dele, você odeia, entendeu? Mas pra mim funcionou. Então assim, não tem como, é um filme, sabe, ela me conhece, eu gosto de um filme que você tem uma história, você tem
O começo, meio e o fim. Com certeza. Você não fica sem entender o que tá acontecendo, né? Sabe? O que eu não gosto é de um filme que te deixa no ar, você não sabe o que aconteceu. Depois não tem nenhuma continuação, prequel, não tem nada. E você fica naquela, sabe? Eu não gosto de coisas subentendidas ou coisas mal explicadas. Eu não gosto. E esse filme não te deixa sem... Nada subentendido, né? Nada, sabe? Não deixa nada por falar, nada por dizer. Se você não assistiu o primeiro filme, não dá tanta influência. O primeiro filme ele constrói todos os personagens, todos. Ele constrói o Batman, ele constrói o Alfred, ele constrói o Lucius Fox, ele constrói o comissário Gordon, que era um policial. Depois ele começa, sobe até passar para comissário, que ele vira comissário nesse filme. Porque o comissário morre. Já falou? Já falou. Tá então, cheio de spoiler, o primeiro né? filme ele constrói todos os personagens, inclusive da Rachel Dawes também, que era a... Amiga de infância, ela era filha da empregada. Era a ex-mulher do Tom Cruise. No primeiro filme a atriz era outra. Não lembro, cara. O nome dela, você tá querendo Não dizer? lembro o nome da atriz. Também não. Pera aí. Dá pra googlar, galera? Dá. Posso googlar? Não, tá aqui. Não tá. Não. Vocês procuram, vocês acham? Eu ia procurar, mas deixa pra A lá. gente não tem que dar na colherzinha pra vocês. Kate Holmes. Kate Pronto, Holmes. aí. Eu lembro. A Kate Holmes, que era a Rachel Dawes do primeiro filme, ela não retornou, porque ela tinha outros projetos, não deu agenda aí, ela não voltou, depois a Meg Gyllenhaal O cachê talvez não tenha sido muito alto. continuou. A Meg é Faltou mais da dinheiro. hora, eu prefiro a Meg de qualquer jeito. É mais madura, né? A Meg é mais legal. É uma mulher assim mais experiente, a Kate Holmes, né? Também tava mais nova meninoca, mais... ali, né? Então, assim, o primeiro filme é esse, né? A construção dos personagens. Se você não assistiu, não tem problema. Esse filme ele é completo do início ao fim. Se você quiser conhecer os personagens, assiste o anterior. Se não quiser, Qual que é o anterior? Fala aí. é o Batman Begins, ou Batman Pra O quem não Início. sabe, quem não assistiu fica né? perdido. Primeiro filminho Fala aí aqui pro pessoal, isso. da trilogia, tá? 10 Então tá de aí. 10, se desse eu dava 11. Pode dar 11. Amém. Por que não? 11. Pronto. Nota 11 de 10. Tudo que o Léo disse, eu assino embaixo. Assina embaixo. Com certeza. Bom, só tenho a dizer que eu gostei muito do filme. Não tenho coisas ruins a dizer, porque realmente foi muito bom. Foi bem entregue, né? Muito bom. Hora do sorvete! É o sorveteiro passando. Eu Não sei se vai dar pra vocês ouvirem, Talvez mas não ouçam, acho mas... que não, né? Se Mas ouvir, tá passando ouve. carro de sorvete Se não aqui. ouvir... Está um calor de 1 grau. Positivo ou negativo? Não tá negativo, mas ainda o pessoal já tá achando a Sorveteiro oportunidade de trabalha vender sorvete. 24 Por quê? Porque saiu o horas. sol hoje, então é por isso que eles estão vendendo sorvete. Tá fechando as Senão, janelas, mas vocês conseguem ver aqui, ó. O sol tá frio, mas o sol tá forte. Graças a Deus que... é só de geladeira, tá? Mas tem. Só de geladeira. É. Eu amo muito a Inglaterra, mas só tem nuvem aqui. Beijo. Bom, Vai? vamos no meu então? Vamos. Ok. Então vamos embora. Agora do neném. Vamos para um drama. Neném. Obrigado. Vamos chorar. Então, o meu filme é drama, é ficção científica, é comédia romântica. Gostei de ficção científica. Gostei dessa Ficção Né? científica. Gostei Achei também. engraçado. Meu filme se chama Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Brilho eterno de uma mente sem lembranças. Já tá. Só pra ficar aqui, ó. Deixa eu tentar lembrar agora. É básico, Então me dizer o porquê de viver. Quem será que pode me amar? E você pode até encontrar pessoas que vão me amar. O amor eu acho melhor. Música minha. Abençoada ignorância de ser tão jovem, de não ver a quebrada de cabeça que vem, eu poder olhar pra trás para um brilho eterno de uma mente sem lembranças, é o que eu quero. Foi uma referência É esse uma vídeo? referência ao filme. Olha que bonito. Eu amo esse filme. Lindo. fala? Eu não sabia. Inception. É, Um Né? filme dentro da sua música. exato. Que bonito. Exato. Mas então o filme é do diretor Michael Gondry. Elenco nós temos o Jim Carrey como ator principal, Joe Barish, Quem personagem. não gosta, né? A Kate Winslet
como a Clementine Kaczynski. Aquela que fez o Titanic, pra quem não sabe. Exato. A Kristen Dunst como Mary. O Mark Ruffalo como Stan. O Elijah Wood como Patrick. E o Tom Wilkinson como Dr. Howard. Patrick? Patrick? É muito alucinante. Vamos lá. Joe Barish e Clementine são namorados. Clementina, né? Tá chegando o dia dos namorados e o Joe, do nada, ele acorda um dia. E até agora todo filme que eu trouxe é o cara acordando. Ele acorda... Realmente. Só que esse não sai do armário, né? Esse não sai do armário. Não, pera aí. Ele vai pra cama. Não, ele vai pra cama. Não, olha o que ela tá falando. Não, eu entendi. Sempre tem um duplo sentido, mas esse não tem. Mas então, daí ele acorda, em vez de ir pro trabalho, ele vai pra praia no meio de fevereiro, frio pra caramba, em Nova Jersey também. Ah, vai Nova Jersey? Nova E neném, Jersey você tá com também. probleminha com o filme antes. E daí ele conhece essa mulher naquele dia, na praia, um cabelo doido, ela tá com um cabelo azul nessa época. Nesse vídeo, No começo do filme. É. Eles se gostam, eles já marcam o encontro pro próximo dia, ele chega em casa e liga pra ela. No próximo dia eles vão pro lago que tá congelado. E daí na volta, quando ele chega, ela fala, posso passar a noite na sua casa? Ele vira, não, pode. Daí é o tempo dela ir pegar algo dentro de casa e escovar os dentes. E é o tempo dele tá esperando ela no carro. O Elijah Wood, o Patrick, bate na janela do carro e pergunta, o que você tá fazendo aqui? Dele, eu não te conheço. E daí o filme volta pro começo da história. É muito louco daí. É. Everybody's gotta hurt sometime. Ele vai e volta toda hora. Ele é muito doido. Everybody's gotta learn sometime. E essa musiquinha que toca. Aí vem os nomes. É. O filme, ele começa no dia. E daí, cada etapa do filme tá voltando no tempo. Cada próxima cena é um dia antes, ou semanas antes, ou meses antes, e volta. E pro final do filme, a história voltou já faz uns 2-3 anos. E daí agora, no final, volta pro dia atual. Os dois ouvem a fita, que chegou como encomenda. E nessa fita é a história do que tá acontecendo. O Joe e a Clementine terminaram há algumas semanas. E tá chegando perto do dia dos namorados e ela tá sentindo aquela dor, aquela falta. Então ela vai pro Dr. Howard e ela pede pra eliminar as memórias. Por isso que eu falei ficção científica. Ela deleta as memórias do Joe da cabeça dela. Isso acontecendo, é enviada uma carta pros amigos da Clementine, dizendo, olha, por favor, não comentem sobre o Joe pra Clementine. Ela deletou as memórias dela. Só que aí um amigo do Joe, porque o Joe tá todo, nossa, por que ele terminou comigo? Eu não entendo, blá, blá. Mostra essa carta. E daí o Joe vai no doutor e pede pro doutor eliminar a memória, deletar a memória da Clementine. E o filme prossegue assim. Aquela dor do amor e eles não querendo mais sentir, não querendo ter a memória. Mas mesmo assim, eles acabam se conhecendo de novo. Ironia do destino, né? Não tem como. Você corre, foge, mas não tem. Se é pra ser, vai ser. Aí a pergunta é... Por que ele é bom? Por que ele é bom? Primeiro, não sou só eu que acho que ele é bom, né? Ganhou Oscar de melhor roteiro esse filme. Esse filme é muito bom, é muito bem escrito. Roteiro original. O roteiro original, sim. Também tem roteiro adaptado também, sim, a sim. categoria roteiro adaptado. Sim, de roteiro original, porque foi o diretor que escreveu ou o escritor é outro? Não sei. Eu não lembro A gente agora. não colocou aqui específico. Mas a ideia desse filme é muito doida, porque o filme saiu em 2003, 2004. E acontece como se fosse 2004, então é como se em 2004 tivesse a tecnologia de deletar a sua memória. E para deletar a memória acontece durante a noite e todas as coisas pequenas e você vê as memórias dele e o quanto que
ele amou essa pessoa e o quanto que ele dividiu a vida com essa pessoa e dói tanto de ter acabado o relacionamento. Mas você vê as inseguranças dele. Você vê o porquê que o relacionamento não tava bem. Você vê os dois não tentando melhorar aquilo. Toda vez que tem uma discussão, não tem... Pelo menos o filme não mostra uma tentativa de trabalhar naquilo. Uma tentativa de tentar melhorar. Uma tentativa de prosseguir sabendo que eu sou assim, você é assim. E a gente tem que achar o meio termo. É tão real. É tão real, é tão real, é tão real, que se aquela tecnologia de deletar a memória de alguém acontecesse, eu acredito que seria exatamente daquele jeito. Sabe por quê? Assim, aconteceria e eu imagino que seria tipo uma moda. Sim. Porque nós somos muito coração e pouco razão. Então, sabe, eu acho que seria tipo uma clínica de estética. Acho que haveria muita procura para as pessoas fazerem aquilo ali. Seria completamente igual a clínica de estética, provavelmente ia ter regulamentos muito grandes do governo sobre isso também. Porque mostra ali que talvez pode ter um pouco de efeitos colaterais pro cérebro da pessoa durante esse procedimento. Certeza, né? Mas o filme também está mostrando as pessoas que trabalham naquilo, como que elas se sentem. Como que elas veem aquilo, como... Tipo, as leis que eles quebram, eu acho, ali. Sem falar no plot twist que não está relacionado aos personagens principais. Mas mesmo assim ainda é amor e é sobre tentar esquecer alguém. E o maior de tudo o filme todo é sobre isso, pra mim é que a ideia da sua memória é precioso. É precioso ter uma memória. É precioso você ter passado por aquilo, você ter sofrido e doer agora, pra você saber de não voltar. É precioso. Eu, quando era mais novo, eu não via assim. Hoje em dia eu vejo assim. Porque você acha que porque foi apagado o erro, você acha que eles caíram de novo, tipo isso? Você vê todo mundo na clínica. Só teve um personagem na clínica que você vê que é o pai tentando esquecer o filho que morreu. Sim. Mas os outros personagens da clínica, as próprias pessoas que trabalham na clínica comentam: já é a 7ª vez que a senhora blá 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 vem aqui pra gente deletar o cachorrinho que morreu dela. E daí eles falam: parece que a pessoa não entende que se você fazer a mesma coisa vai acontecer o mesmo. Eles falam isso, eu acredito, se eu lembro direito, eles comentam algo assim. Eles falam tipo, parece que ela só teria aprendido de não fazer isso de novo, ou algo assim. De certo, ela deixou alguma memória ali, né, do animal, talvez, que ela não levou lá pra clínica. Você quer explicar a parte como funciona o processo? De apagar. Eu posso explicar, mas só pra terminar ali aquela ideia. Ou também mostra que, por ela não estar mantendo as memórias dos bichinhos e dos animais de estimação que morreram, ela continua no ciclo que machuca ela. Porque o filme termina... Spoiler! O filme termina com o Joe e a Clementine decidindo ter uma outra chance, tentar de novo. Sim, mas a gente não vê o resultado. A gente não vê se aquilo dá certo, se aquilo é bom ou não. Eles só parecem estar bem machucados, né? Pra ouvir aquilo um do outro. E não sei, pra mim parecia que eles estavam, tipo, zerados. Eles talvez iam continuar, iam recomeçar. Sim. É o que pareceu pra mim. É um recomeço ali. Agora, se deu certo ou não é isso que o filme quer dizer. Não. Antigamente eu achava que o significado do filme nossa, mesmo você passando isso, você recomeça. Não. É a preciosidade de ter as suas memórias. É verdade. De levar aquilo com você pro resto da vida. E se não foi bom, não fazer de novo. Ou se foi bom, mas você machucou, você agora tem alicerce ali, lugar pra pisar em cima a cada etapa pra fazer aquilo diferente. Recomeçar, no caso. Você mencionou algo que eu esqueci agora. E eu acho que ele também. Era sobre sobre como que funciona deletar o cérebro. Ah, sim, Então, sim. Eles precisam mapear as memórias da pessoa. Então, para mapear as memórias da pessoa, você traz um monte de objeto que você tem da pessoa e você coloca os objetos na sua frente e daí você não fala nada, você só pensa na memória que você tem relacionada com aquele objeto, com a pessoa. E daí eles mapeiam no seu cérebro fisicamente onde está a memória. E daí depois, mais tarde, você toma uma pílula que você dorme.
E daí, eles colocam o capacete e começam a deletar aquelas memórias. Provavelmente tem alguma radioatividade ou algum eletromagnetismo que mexe com o cérebro. Faz ali pelo computador. Sim. Só que com o Joe, o que acontece? Com o Joe acontece que os caras ali estão bebendo enquanto eles estão fazendo o trabalho dele. Fazendo outras cositas. Estão tendo... Night out. Estão dançando só de cueca. Tem uma hora que quase eles fritam o cérebro do cara. Nossa. Mas é muito bonito. Tem uma cena aqui que eu vou deixar pra ver se vocês comentam na hora da cena que vocês gostam, mas eu posso falar qual é a minha cena favorita mais tarde. Com certeza. Então é assim que funciona o jeito de deletar a memória. O plot twist é que o Dr. Howard... Ok, o Mark Ruffalo, o personagem do Mark Ruffalo, o Stan, gosta do personagem da Kristen Dunst, a Mary. E enquanto eles estão ali deletando as memórias do Joe, eles têm um momento ali que eles estão meio que se pegando ali, você percebe que tem algo ali entre os dois. Mas aí eles já estão meio intoxicados e alterados, e começa a ir mal a deletar, excluir, eliminar as memórias da Clementine do cérebro do Joe. Então eles acabam tendo que ligar pro Dr. Howard. E o Dr. Howard vem então para ajudar. E você percebe ali que o personagem da Kristen Dunst, a Mary, começa a falar muito do Dr. Howard. E ela tem uma quedinha por ele. Ela tem um crush por ele. O que acontece é que depois, chegando ali no momento... é de madrugada isso. É de madrugada, é de noite. O Dr. Howard chega, a Kristen Dunst fica ali junto com ele pra ajudar ele. O Mark Ruffalo e o Patrick saem pra... Não, o Patrick sai pra ver a Clementine. Porque o Patrick, ele roubou o diário do Joe. Safado. E ele começou a namorar a Clementine, o safado. Foi esse oportuno mesmo, Por né? isso que ele tava lá e bateu na janela do Joe. Mas aí o que acontece é... A Mary tem uma oportunidade de beijar o Dr. Howard. De fora, o Stan tá fumando cigarro. E a esposa do Dr. Patrick chega e vê a Mary beijando o Dr. Howard. A esposa do Dr. Howard. Do Dr. Howard. Foi o Dr. Patrick. Do Dr. Howard, desculpa. A esposa, tô pensando no SpongeBob. A esposa do Dr. Howard chega e vê a Mary beijando o Dr. Howard. Mas nesse momento, até então, a gente acha que, não, ela gosta dele, é a primeira vez que eles estão beijando. Sim. A esposa do Dr. Howard dá um tapão no Stan, que tentou falar pra eles, que ela tá lá longe, buzinando. O doutor e a Mary saem de dentro do apartamento do Joe e tentam falar com a esposa dele. E daí a esposa dele fala na frente de todo mundo: Howard, don't be so cruel. Tell the young lady. Howard, não seja tão cruel. Conte para a moça o que aconteceu. E daí é quando a Mary vai pro escritório e ela acha uma fita dela. Parte de antes de mapear as memórias, você grava uma fita colocando pra fora tudo sobre as memórias daquela pessoa. Se você ainda ama a pessoa, que você gosta da pessoa. E na gravação, você ouve nitidamente a Mary falando: mas Howard, eu te amo, eu não quero esquecer o nosso relacionamento. Então ele já traiu uma vez a esposa com a Mary. E o Dr. Howard falou: mas Mary, é o que a gente concordou, é o que a gente vai fazer. A Mary, achando isso, ela manda as fitas pra todo mundo. Nossa, ela ferrou com todo mundo ali. Ela manda uma carta pra todo mundo e ela manda as fitas pra todo mundo. Todos os pacientes. Todos os pacientes que deletaram a mente. E é por isso que daí, então, naquele momento, a Clementine entra pra pegar a escova de dentes, pega a carta, ela coloca a carta dentro do carro do Joe, começa a tocar a fita. A carta, ela pega a fita de dentro da carta, coloca pra tocar dentro do carro do Joe. Aí dá ruim. Começa a tocar a fita e é uma fita da Clementine falando um monte de merda sobre o Joe. Só que pra eles, ali naquele momento, eles se conheceram há um dia e meio antes. Era. Então ele vira tipo: o que você tá fazendo comigo? Como que isso é possível? O que você tá falando aí? Que isso? Sou idiota. Daí ele... Sai do carro! Ele manda ela sair do carro, ele vai pra casa e quando ele chega em casa, tem uma fita pra ele falando da Clementine.
Daí ela ouve um pouco da fita dele, só que ele tá falando coisa muito pesada. E daí ela sai, da hora que ela sai, ele vai atrás dela. E é quando eles ali naquela cena, tudo azul, perceberam? Tudo azul. Azul e escuro. Triste mesmo. E eles viram e falam, tá bom, vamos tentar. E é o novo começo. Foi bem da hora. É muito bonito o filme, cara. Nossa, arrepia só de lembrar da cena. Qual que é a tua cena? A minha cena favorita. O Joe fazendo o máximo pra manter a Clementine salva. É o que eu ia falar. Que eu gosto Mas tem muito. várias cenas. Tem várias cenas em que ele tá tentando salvar ela. Tem várias cenas em que ele tá tentando salvar a memória dela. Mas o Joe tá literalmente dentro das memórias dele, durante a noite, quando ele tá dormindo, ele tá fazendo o máximo possível pra ele salvar a memória da Clementine. Ele não quer mais esquecer. Mas como ele tomou uma pílula pra dormir, ele não consegue levantar, não consegue acordar. É a cena em que ele leva ela pra infância dele. É essa a cena que vocês iam falar? Debaixo da mesa? Começa com o Joe sendo humilhado, porque eles não iriam achar as Ele tinha que memórias dele num esconder lugar. ela em algum lugar, né? Eles estavam procurando uma memória humilhante. Começa ele sendo humilhado em que os menininhos da rua estão matando um passarinho e ele não tem coragem, ele não quer matar o passarinho. E é o Jim Carrey e a Kate Winslet vestidas de criança. Muito bonitinho. Reduzido pra ter o tamanho de criança. Não é reduzido. Não é reduzido. É primeiro, eles são grandes, mas eles estão agindo como criança. E depois, mais tarde, ele chega num lugar em que tá a casa dele. E daí mostra eles criancinha. Aquela imagem dela criança é uma foto dela. Vocês percebem? Eles reproduziram É aquela uma foto que tem no apartamento deles, dela quando criança. E ele tenta trazer a memória daquela foto de ser ela. Nice. É aquela coisa de... Ele ama tanto essa mulher que ele quer... Mesmo que a memória dela se junte com a memória dele sendo humilhado, ele ainda prefere manter a memória dela. Nossa, é muito louco, realmente é muito louco. Aí essa fuga, né, de ele tentar levar a memória dela levar ela pra memórias deles distante, que talvez eles não conseguiriam rastrear, mapear. É muito louco essa fuga, eu gosto. Eu fico, ai meu Deus, tomara que consiga, Tem uma sequência em que eles estão correndo, né? É. Entre as bibliotecas, entre as coisas. Sim. E vai as coisas vai não tem caindo, jeito. sumindo. Eu acho que é a parte mais... acho que é a melhor parte do filme. É a parte do que eles estão deletando as memórias e ele começa a esconder. Sabe, o mais engraçado ali, o pessoal também dos efeitos especiais ali, né? Dos efeitos visuais, foi muito bem feito. Foi. Sabe, você vê eles deletando os pontos, né, na cabeça dele, e de repente ele tá andando, daqui a pouco o muro começa a sumir, começa a apagar as paredes, e uma cena lá eles conseguem se esconder por um momento numa casa na praia. Nossa, me dá desespero daquela cena. E daqui a pouco a casa começa a desmoronar, porque tá sendo apagada, né? E a água do mar entrando, porque ali já começa a sumir o chão da nossa, foi muito bem feito, muito sabe? Bem feito, muito bem feito. O pessoal ali teve um trabalhão, mas ele chegou a ganhar um Oscar. De roteiro. Melhor roteiro original. Melhor roteiro original, mas deve ter sido dedicado também o Jim Carrey deveria ter ganhado o Oscar. Com certeza. Outro detalhe também, né? Os personagens não têm nomes americanos. A maioria deles são só o John, que é um pouco mais anglicano, né, o nome. O resto você vê que eles são ali os nomes... americanos de descendência meio europeia, tipo Polônia, Ucrânia, Bulgária. Russo, Svevo, acho que talvez seja... Nem consigo falar o nome. Howard Mears. É interessante isso. Eu não consegui falar. Mas eu achei barato. Mas eles não falam. Mas o interessante é que eles não falam sobre o nome dos. Eles só falam sobre o nome da Clementine e do Joe no filme. Dos outros, eles não falam sobre o nome deles. Porque é meio complicado de falar. Eu acho que a Mary, a hora que ela gravou a fita ela dela, falou Mary eu acho que ela falou assim. Okay. Mas os outros, não. Não, realmente não falou não. Mas é da hora esse detalhe também. Assim,
Momento de inutilidade pública, só comentar. Que o Tom Wilkinson, ele em 2004, ele fez esse filme, em 2005 ele fez o Batman Begins. Ele é o chefão da máfia lá. Eu esqueci o nome do personagem. O Carmine Falcone. É, o Falcone. Aqui do Batman. E a Kirsten Dunst, em 2004 ela gravou o Homem-Aranha 2. O Homem-Aranha 2. Mas isso não tem nada a ver com o filme. E o Mark Ruffalo... Vamos lá então. O Jim Carrey, aqui no filme. O Jim Carrey é Coringa. Não, Coringa não, é o... Charada. Você vai pegar o... A Kate Winslet é o quê? Mary Jane. Não, a Kate Winslet... Ela é rainha de vida, ela é da hora. A Kirsten Dunst, ela é a Mary Jane. O Mark Ruffalo é o Hulk. O Elijah Wood é o Frodo. E o Tom Wilkinson é o Carmine Falcone. É engraçado ver os mesmos personagens ali. Os mesmos atores. Os mesmos atores. Ou seja, eles participam de blockbusters. Ou seja... Porque a Kate Winslet veio do Titanic. Também. Não tá nesse, mas exato, pronto, tá no outro filme. Então, lembra que o filme não é só bem escrito, não é só super bem planejado, os efeitos especiais e bem feitos, como os atores que estão nesse filme estão preparados pra entregar o melhor de si. A atuação é muito boa, é muito real. É muito genuína. É muito genuína. E é um roteiro escrito que, se o ator não consegue ser genuíno ali naquele lugar, não ia ficar bom. E o mais interessante também é a construção. Eu vou falar de novo: construção dos personagens. Não tem como, né? Não tem. Não, mas tem que falar, faz parte. Você vê o Jim Carrey, o personagem dele, ele é solitário. A Kate Winslet, eu não sei se ela tem TDAH, se ela tem mais alguma coisa ali. Ela tem alguma coisa. Sim, eu não sei. Algum psicólogo aí de plantão pra comentar aqui o que ela teria. Sobre... A Kirsten Dunst, eu acho que eu não sei, uma falta de amor próprio talvez, uma insegurança. Sim. O Mark Ruffalo e o Elijah Wood também é tipo... uma carência extrema. Eles são, sabe quem eles são? Eles são o Dante e o... esqueci o nome dele agora. O amigo dele? Vai falar Jay. Da outra Blockbuster? Ray. Não. Nossa, foi embora o nome do personagem. Nossa, é tanto nome que eu também já não me lembro. E o Randall. O Dante e o realmente. Gente, mas é muito parecido, tipo isso. Né? Não tá pronto pra crescer ainda. E o doutor, o personagem do Tom Wilkinson, eu acho uma frieza. Uma frieza sem tamanho, porque... sabe, ele apagar a memória dos outros, tudo bem, mas apagar a memória de alguém que gosta de você... e que teve algo com essa pessoa... né, você... não, vou apagar aqui sua memória porque não pode ser assim. Mas também... mas é uma boa observação, porque toda vez que você vê o personagem do Dr. Howard, ele tá sendo frio com todo mundo. Sim. Então... o único pouco momento que você vê um pouco de humanidade atrás dele é quando a esposa dele aparece. É o único momento que você vê o medo no olho dele. Que você vê que ele não quer perder a esposa. Não, putz, mas ele sabe que ele fez merda. Putz, de novo, fui pego de novo. Ai, caramba, sabe? Ela me pegou de novo, agora acho que eu tô ferrado. Esse filme... acabou mesmo. Aí com certeza ia ter acabado. Não, mas ele perdeu tudo. Ele perdeu a esposa, ele perdeu o trabalho, ele perdeu os clientes. Perdeu a crush. Coitado, olha... será que vai ter o 2? Não quero que tenha dois. Do doutor? Lembra que a gente falou do Jim Carrey, que Jim Carrey não tem dois? Jim Carrey. Não, deixa assim, mas foi um clássico, deixa assim, não vamos estragar, não. E a nota? Eu gostaria de saber a nota que você dá pra esse filme, assim como a gente sempre pergunta, né? A cara dele. Pode passar de 10. A gente tem que começar a trazer filme que a gente não gosta e daí tentar defender mesmo. Nossa, aí vai ser difícil. Eu vou ver se eu trago um filme que eu não gosto da próxima vez, então, pra tentar defender mesmo e dar uma nota baixa. Então vai, a gente... mas fala... challenge accepted? Challenge accepted. Desafio aceito. Pronto, a gente tem tanto traduzir aqui. Não tem como, pra mim é 10-10. Pra mim é 10-10. O roteiro foi muito bem escrito, a construção do personagem é muito bem pensado. Os personagens não... mesmo você não vendo muito sobre todos os personagens não tem só uma dimensão. Você vê eles como uma pessoa real. A trilha sonora é tão bem feita. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine.
A filmografia, você vê que é bem começo dos anos 2000 e uma câmera de filme mesmo, porque a imagem é toda... tem o grain, né? Uhum. Eu não sei como que é em português. É cinza, acho que é a paleta de cores, né? Que você quer dizer? Paleta de cores. Não só a paleta de cores, mas sabe quando a imagem em si parece ter aqueles rabiscos e tudo mais? Em inglês isso se chama de film grain. Ok. Você vê que tudo ali foi tentado ser feito o mais... Eu quero falar orgânico, mas não é orgânico. O mais natural possível. O mais... não old school, mas... Vamos voltar ao mais básico, é isso. Vamos fazer o mais básico. Tipo, os anos 90? Você Sim. quer dizer? Tipo, vamos voltar tipo, uma década pra trás? Tipo Sim. Assim? Porque a juxtaposição... Existe essa palavra em português? Não sei. Mas o contraste da ficção científica com uma imagem que você está vendo que parece simples... Bom, na época atual e hoje em dia parece ser no passado, faz a história ficar ainda mais... Ok, tô relaxado, eu posso... Imagina quase 20 anos. Abrir Sim. quase 20 anos agora. Então imagina 20 anos atrás, isso era Era o de alta, ultramoderno, né? isso era novidade, isso era... Acho que é isso que Não, você é quer dizer. porque a imagem que aparece pra você não é igual tipo um filme da Marvel, um filme da DC. Tem muita ficção científica, tem muito efeito especial, mas mesmo assim você não sente em nenhum momento que visualmente aquilo não é possível. Ah, você quer dizer que é real no caso, né? Bem Você mais compra a natural. ideia. Sim. Porque o jeito que foi gravado Sim. também. Eu acho que é o que eu sinto assistindo o Get Out, o Corra. Porque se você já assistiu, você sabe o que acontece no filme Corra. Você sabe que isso atualmente não é fisicamente possível de se acontecer. Mas o filme é tão bem feito que você compra aquela ideia, tipo Sim. assim, isso realmente está acontecendo. Só que aí tem uma falha muito grande, mas isso a gente deixa para uma outra hora. Mas tem uma falha nesse filme. Ele tá citando esse filme que é do nosso outro podcast, depois aí vai ficar aqui no card acima, tá? Nosso Algum primeiro lugar podcast. Algum lugar aqui, exatamente, produtor, depois nos mostre. Entra lá e dá uma olhadinha. Sei lá. Stalker. Stalker. Eu gostei. Pronto. Mas é isso. Vocês, rapidinho, a cena que vocês gostaram então. Você também gostou da hora da fuga ali? É difícil, porque eu ia falar a mesma coisa. Eu gostei muito da parte da fuga. Em todos os momentos ali que ele tava fugindo, tentando esconder ela, pra mim foi de ouro, foi muito bom. Tem como eu citar um, porque vocês já citaram, então já pegaram a minha cena. E tua nota? Eu amei esse filme. Eu dou 10. Não tem reclamação dela, não. Eu tô aqui pensando, você tá falando, eu tô pensando em alguma coisa que não me agradou no filme, mas eu não consigo pensar. Ele foi muito bem entregue, né? Sabe, não é um gênero que eu gosto, que é drama, mas eu acho que eu gosto do Jim Carrey, né? Então, quando eu sabia que era um filme com ele, eu falei assim, não, quero ver, né? Tá aí. Mas... Você não gosta de drama e esse filme você gostou muito. Eu gostei porque ele é muito bem feito. Muito bem feito, eu ganhei um Oscar, né? Mas do roteiro, quem sou eu pra falar mal do roteiro? Não dá pra falar. Tem gente que fala, viu? Sabe? Tem, com certeza, se vocês Tem. procurar aí no YouTube, vocês vão achar. Mas aqui a gente não vai falar mal, não. Que a gente gostou. Defendendo o filme. E os personagens, sabe, cada um com a sua história, sabe, muito bem feito, mesmo que alguém tenha sido muito rápido, que nem o Patrick. O Patrick acho que talvez seja o que menos aparece no filme todo. Deve ser ao todo uns 10 minutos que ele Mas aparece. o nome dele é falado no filme inteiro. É muito bacana, Patrick. muito doido. E aquela cena que ele tenta ver o rosto do Patrick? É. E daí aquela... Ele não Nossa. consegue, porque ele não conhecia Não tem o a memória, Patrick. aham. Ele sabia, né, do nome, ele sabia Patrick? que esse Patrick estava roubando a namorada dele, mas ele... Cadê? Né, a primeira imagem estava atrás do pote doce, ele... Mas quem que é esse cara que tá com a minha namorada? E ele não vê, então ele não... É mais ou menos isso que falam, que no sonho você não inventa rostos, né? Que você Usa rosto já visto. usa algum rosto que você viu alguma vez na sua vida. Ou simplesmente você não consegue ver o rosto da pessoa, né? Hã? Ou simplesmente você não consegue ver o rosto da Ou pessoa, você não consegue né? ver o rosto da pessoa. E isso é o que a gente ouve falar. E no filme parece que eles colocam isso, né? Em Olha como prática. seria. Sim.
né? É muito doido. E é doido, e você começa a pensar, fala, nossa, realmente é isso que acontece. Tipo, ou você vê um rosto conhecido, igual você falou, porque todos os rostos que aparecem nas memórias dele são rostos conhecidos, né? E a Clementine aparece ela mais velha, né, adulta, como ele a conheceu, mas também, que eu não me atentei nisso, que aparece também uma foto que ele viu dela pequenininha e entrou no sonho dele. E ali a mãe, que ele, obviamente, ele conheceu a mãe, né? Conhece a mãe, o rosto da mãe. E os meninos da infância dele também, que eles são personagens reais da cabeça dele. E mais ninguém. Não aparece mais ninguém de fora que ele não conhece. Inclusive o Patrick. Não aparece não aparece o rosto do cara. Por quê? Porque ele nunca viu. Gente, vocês só cortar aqui um pouquinho. Vocês me fizeram pensar. Uma coisa que vocês citou aqui um tempinho atrás e eu vou falar. Só cortar vocês pra falar uma coisa nada a ver. Mas eu quero falar antes que eu esqueça. Eu quero trazer aqui no nosso próximo podcast a gente defender o filme que a gente não gosta, que não foi muito bem entregue. O que vocês acham? Ok. O que vocês acham, galera? Desafio aceito. Um filme que Pode eu não ser? gosto. Deixa aí nos Desafio aceito comentários. aqui. Ok, Se vocês gostaram, aceito. vocês escrevem aqui. Eu acho que eu vou trazer esse no próximo. Defendendo o filme que ninguém gosta, ou que não foi bem falado. Ou então talvez um filme que a gente sabe que outra pessoa não gosta. Que eu Porque sei Melhor que a ainda. maioria não gosta. Vai, Melhor então, pra ainda. ficar mais fácil, que a maioria não gosta, que teve ali uma baixa pontuação no Rotten Tomatoes. Mas a gente gosta. Não, a gente não precisa gostar. Aí que tá, eu não quero As que a gente branquelas, goste estou falando de você. pra ficar mais difícil pra gente defender, entendeu? Tentar achar algo bom. Ok. Exatamente. Tá aí, pronto. Desafio lançado Ok. e foi aceito. E é o próximo que eu vou trazer pra vocês. Eu acho que com isso, Com isso, você agora. eu? Pro meu? Ah, tá, pro meu. Como eu falei que no outro, talvez, na próxima vez eu talvez traria o meu. Tá, chegou a oportunidade. Eu ia deixar pro próximo, mas acho que eu vou parar de enrolação, né? para de enrolar, Eu Lana. vou finalmente falar do meu filme. Desembucha. O filme Desenrola, inglês... carreteiro. Tá difícil. O filme em inglês é The Village, que em português é A Vila. Se alguém conhece esse filme, se alguém já viu, é esse o nome. Foi lançado em 2004 com o diretor, também, por acaso, com o diretor M. Night Shyamalan. E com o elenco de Bruce Dallas Howard, Bryce Dallas Howard. Bryce Dallas Howard, porque o meu acento é péssimo. Eve Elizabeth Walker, Joaquin Phoenix, Lucius Hunt, Adrian Brody, que é o Noah Pearce, William Hurt, que é o Edward Walker, e tem também Quer ajuda? A Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, que é a Alice Hunt, Jesse Einsberg, que seria Jameson. Uhum. Jameson. Bom, vou contar a história pra vocês. A história se baseia numa vila, como já diz o nome, né? Uhum. E o que acontece lá, galera? É uma história que os antigos contavam pros mais novos e aquilo foi indo. A história era de um monstro assustador que aparecia por conta da cor vermelha. Então a regra lá era bem básica: esconder tudo que continha a cor vermelha. E como era uma vila bem cinzenta, né, bem escura, eu não acho que era tão difícil, viu? Não tinha muita cor, né? Não tinha muita cor pra começar, para o começo de conversa. E no começo do filme, eu acho interessante que começa... Me deu um branco, gente. Vocês vão Com a perder. morte do filho de um dos anciões. É isso. Começa na parte que eles estão fazendo uma reunião, porque o Lucius Hunt, ele convocou ali o pessoal porque ele queria sair da vila. Pra começo de conversa, era proibido sair da vila. Ninguém podia sair, porque era tipo uma proteção. Se você passasse de um certo ponto ali da floresta, era considerado que o bicho ruim poderia ser atraído pra vila, porque você estava violando as leis deles, né? Então, por isso que foi criado umas certas regras aí pra ninguém violar e ter a proteção de todos ali da vila. Então, aí no comecinho mostra o Lucius tentando fazer esse pedido em específico para conseguir deixar a vila, porque tinha alguém ali
no convívio deles ali que tava com uma doença, né? Que tinha que ser tratado às pressas, porque senão poderia vir a falência. E... Falecer. A falência, eu falei... Falecer. Ai, gente, me perdoem que o meu português tá lindo, A gente quase né? nunca fala português, é da hora ter que falar português. É estranho eu falar as palavras assim. Então, eu lembro que quando ele fez esse pedido para conseguir sair da vila, foi recusado, infelizmente, né? Os anciões, né, que se diz? Anciões. Anciões. Elders, anciões. Anciões ou anciões? Anciões. Anciões? Não sei. Gente, Eu vou falar em inglês, os nos elders. perdoe. Os elders. A gente tá tentando traduzir, sabe? Porque... Os elders. Os elders, os antigos. Os mais velhos. Os mais velhos, pronto, a palavra certa. Os líderes. Os líderes, pronto, é isso. Os líderes que comandavam ali a vila, exatamente, que eram os mais velhos. E então eles, infelizmente, né, recusaram o pedido dele. E foi bem triste, assim, no começo, já começar com essa perda. Com essa perda. Que, infelizmente, a criança veio à falência porque não teve o tratamento. E aí, começa assim. O que eu queria destacar aqui? Como que começou essa história por trás disso? Como Spoiler! Spoiler, né? Como que começou a vila? Muitos deles vieram de uma vida normal, de um subúrbio, né? De uma vida agitada, normal. Cada um deles tiveram uma frustração e eles não queriam passar isso pra frente, porque... como é que eu vou dizer? Na cidade há muitos problemas, né? Há roubo, há estupro, muitas dessas coisas eles não queriam viver mais e não queriam passar pros filhos deles. E eles foram se achando, foram se encontrando, não me lembro muito bem ali onde que eles se acharam. Foi numa... Né? Foi num grupo de terapia. De terapia, exatamente. Foi aí que eles foram se encontrando, né? Cada um tinha um problema, eles foram se identificando. E até que chegaram nessa ideia brilhante aí de todo mundo se isolar e criar suas próprias leis e tentar viver aí, né? Daí, né, eles criaram esse grupo deles e formaram essa vila. Daí pra frente você já sabe, né? Ver as crianças e tentaram passar isso com o professor, que é o pai da Eve, Elizabeth, eu vou falar Eve, vai. O William Hurt, Edward Walker. É o William Hurt, que é o Edward Walker, que ele começa ali dando aula para as crianças, tentando ensinar a essas seitas, né, no caso, né, segundo seria, do que fazer, como é que funcionava a floresta, dos perigos, e tudo tentando implantar na cabeça das crianças aquelas regrinhas básicas, né, para ninguém infringir as regras, que não eram poucas, né. E o que acontece no meio desse filme? Acontece outro acidente nesse meio tempo, né? Acidente. Acidente, que, nossa, é bem triste. Que um crime, né? É um crime, foi considerado um crime, mas acidente pelas condições do rapaz ali, porque ele não era normal, assim, ele tinha suas deficiências. Atípico. Era típico. O nome dele é... O Noah Percy. É o Noah Percy. Ele tinha uma deficiência ali, algum problema que eu não sei explicar o que era, algum atraso mental. E ele era muito apaixonado pela Eve. A Eve é a mocinha que aparece ali no começo do filme. E a Eve é cega. Ela é cega, isso. Ela também tem uma especialidade, né? Que é cega. E ele gosta muito dela e ele não aceita o Noah Percy, que também... O Lucius. O Lucius, né? Que também gosta dela e meio que eles se envolvem. Foi num dia antes... Eles anunciaram o engajamento, como é que fala? Noivado. O noivado dos dois, né? Que eles se gostavam, tudo. E como vocês sabem, o Lucius não... O Noah não gostou. O Noah não aceitou muito bem isso, né? Então ele tava muito revoltado com essa situação. Ele não falava também, né, gente? Não, Ele só fazia uns barulhinhos assim, né? A maneira dele de se expressar com esse noivado não foi muito bom. Eu não gosto desse noivado. Agora eu gosto. Agora eu acho que tá melhor, porque o noivo já não consegue mais casar. Spoiler. A Nenê já soltou spoiler aqui. E por que é bom? Por que esse filme é bom?
O que eu gosto da entrega desse filme, eu acho que é eles tentando proteger as crianças, né? O futuro ali da nova juventude, tentando preservá-los. Não que eu achei certo eles contarem uma história, né? Bem fantasiosa do bicho vermelho, que não gostava de vermelho e tudo. Mas eu gosto do bicho-papão. Bicho-papão, literalmente, né? O bicho-papão. Né? Eu acho que era o bicho-papão, foi isso que eles quiseram entregar ali. Mas o que eu gostei foi talvez esse medo que eles tinham e que eles não podiam infringir a lei. Que é que não podiam passar de certo ponto ali da floresta, que eles tinham marcado a floresta toda, né? E eles não podiam passar. Se caso tivesse acontecido algum problema, alguém ficasse doente, algum corajoso que se levantava ali e pedia permissão para sair da vila, que é algo que era muito perigoso e assim, muito devido que não ia acontecer, que não ia ter a permissão de nenhum líder dali da vila. O que eu acho também mais interessante nisso tudo é que no final... outro spoiler. No final aí da história, eu acabei não falando o que deu, né? Eu não falei... Continua no personagem que você tá agora, não precisa. Deixa eles assistir o filme. Eu vou deixar em AV aí pra vocês ficarem curiosos, vocês vão ficar sem entender. O que aconteceu ali com o noivado, o que aconteceu com a revolta. Vocês vão ter que assistir, eu não quero falar. Que eu quero que vocês assistam ao vivo e a cores, que foi muito interessante. E triste. O que eu achei interessante no final da história, assim, foi quando a Ivy, ela acabou descobrindo toda a verdade. Que foi pra salvar o amor dela, né? O pai dela teve que contar pra ela. E, nossa, eu arrepio só de falar, gente. Que é bem assim... Eu me senti ali na cena, pra falar a verdade. O pai dela levou ela até uma ali das garagens, que todos os líderes tinham, né? Uma garagem, onde eles escondiam as roupas, né? Dos bicho, monstros dos monstros. Usavam fantasia. Que, no caso, cada líder usava aquela fantasia pra assombrar, assustar as crianças, né? E quando ele leva ela ali, né? Claro, ela não enxerga, ela não ia ver, mas pra ela entender a gravidade do que ele ia estar dando de cara ali... Sendo cega, né? Sendo cega, né? Ela teve que apalpar. O pai dela põe a mão ali, mas fala pra ela, não grita, não se assuste, tá tudo bem. Quando ela põe a mão ali na garra do bicho, a primeira reação dela é dar um grito, né? Porque foi muito assustador. Ela entendeu de fato que ela estava de frente com aquele que eles não citavam o nome, que era o bicho-papão. Bicho-papão. Ele fazia esse barulho mesmo, era bem bizarro. E daí que entra outra parte também, que ela teve que descobrir o que estava acontecendo pra ela perder o medo e pra poder ir pra floresta sozinha. Sozinha, né? Acabou sendo sozinha. Não, ela teve que passar pela floresta primeiro, né? Até então ela tinha duas pessoas que ia com ela, que ia acompanhar ela. Os homens eram mais cagão que ela. Mas era mais cagão que ela e deixaram a moça... Tudo bem que ela sabe a verdade, mas o Lucius, que ela ia casar, né? Que o cara colocou em coma ali meio... O Lucius, mesmo assim, não tinha medo. Não tinha. E os que era mais interessante. Os outros lá era cagadão. Mas né? É o medo do desconhecido, se você... O medo do desconhecido, do ser humano, aquilo que você não conhece, você teme, né? Eu acho que um deles que foi com ela, que foi acompanhar ela até a floresta, eu acho que ele era um dos guardiões que ficava lá em cima, né? Então eu acho que por isso que ele tinha muito medo, porque ele já tinha... Não talvez visto o bicho, mas ter ouvido barulhos, ter visto vultos. Então acho que era isso que ele tinha muito medo. Imagina, você ali todas as noites ficar guardando a vila ali de cima, com medo, com perigo, e um dia você ter que sair, quebrar a regra, sair ali da vila e de fato ver o bicho. Acho que foi esse o medo dele, sabe? Como guardião da floresta. Eu não ia. Essa é a minha desculpa. Eu me cagava só de pensar. Deixa quieto. Essa é a minha desculpa. Então acho que quando o pai dela contou tudo isso, né, pra ela saber, não ficar com medo, ele já sabia que as pessoas que iam acompanhar ela seria só até certo ponto. Provavelmente. Então ele queria deixar ela forte, com certeza que ela ia até o final e que ela ia conseguir voltar. Mas também. ela é, né? Ela é uma personagem forte, né? Ela é a mais forte do filme todo, mais forte que o Lucius. Com certeza. Quando você é uma protagonista feminina num filme,
Você não espera menos, né? Não. Né? Você não espera. Você espera E outra coisa também, né? O pai dela foi muito criticado ali pelos líderes na hora Pelos que ele foi outros líderes por pedir deixar. autorização pra Sim, deixar ela sim, sair. Tanto que até uma delas falou, mas você é louco. É. A sua filha não enxerga. Como é que você vai deixar ela ir pela floresta assim, sozinha? Tudo bem que a gente sabe que não é verdade do bicho, mas tem outros bichos que podem atacá-la. E ela não enxerga. Ela não enxerga, cega, né? ela pode cair em alguma coisa, E depois né? quando ela chega na cidade ou chega e vê pessoas, e aí? Como é que vão fazer, né? Maldade não do sabe. ser humano por fora daqui, que a gente não sabe como é que eles vão lidar com ela. Uhum. Que foi também totalmente ao contrário do que a gente pensava, né? Foi. Nossa, ela foi e Foi- voltou Nossa. inteira, né? Inteira, sem salva. E eu esperava, tipo, ela chega ali, é uma cidade mesmo, tá ligado? É. E não é, velho. Quando você descobre o que é ali, o que eles estão dentro. É bizarro, esperava, né? cara. É bizarro. Mas o filme meio que dá um pouquinho ali de gostinho pra você pensar que talvez era algo assim. Porque o pai dela fala sobre o vô dela. Sim. Mas quando você para pra pensar, quando você vê o que é, você pensa, uau, o vô dela realmente... Era o bichão. Era o Bruce Wayne. Era o Bruce Wayne. Tony Stark. Tony Stark. Cara, Exatamente. Então, o que eu acho legal, né, quando ela tenta sair da floresta pra pedir ajuda, né, que ela sobe aquele muro de... Toda suja. Como é que chama aquilo? Planta, estopa, não é? Enfim, é um muro de plantas. Eu não me lembro agora Era o de nome. planta? Arbusto, um arbusto Eu não gigante. lembro agora se era de planta ou se era de madeira. Não, aquilo era uma planta mesmo. É? Era Acho que do lado de fora acho que era tijolo, né? Acho que era. Eu acho que por- a verdadeira, Era mas por dentro que era- plantas, arbusto. Paredão ali. É um paredão. Enfim, eu achei muito corajosa ela subir aquilo, porque aquilo era muito alto, né? Aí depois, quando ela, né, aparece pro outro lado, assim, parece a cena dela do outro lado, né? Como se tivesse sido muito fácil. Ela toda suja, né, coitada? Passou uns perrengues ali na floresta. Oxi. Né? Vou deixar pra vocês, se vocês quiserem comentar como sua cena favorita. Eu não vou falar agora da parte que acontece na floresta, porque eu queria mencionar depois. Ok. Para as pessoas entenderem o que aconteceu, qual foi o punimento, né? Yeah. Que Ok. eu quero falar depois, por isso que eu não tô falando agora. Tô falando só pedacinhos, assim, pra pessoa ficar bem curioso mesmo. Então, quando ela passa ali pro outro lado, é interessante, porque ali é um parque privado, que de difícil acesso, que tá fechado pra todos. Só que o que as pessoas não imaginam ali do outro lado, que lá dentro desse parque, dessa floresta reservada, existem vidas. Pessoas. Existe uma aldeia, é uma vila. Comunidade. É uma comunidade. E é algo que ninguém sabe. É muito louco isso. Quando eu vi que ela se deparou com o cara, o guardião ali da floresta, e falou, de onde você apareceu? O que você tá fazendo aqui? Você não sabe que você não pode estar aqui? E ela ficou, a primeira reação dela foi ela ficar em estátua, né? Parada. Tipo, opa, eu dei de cara com alguém, o que eu devo fazer? Porque ela não enxerga, né? Ela simplesmente consegue sentir a presença das pessoas e a bondade pelo ar, né? É uma coisa muito louca também. Que isso que fez ela chegar viva pro outro lado também, né? Ter o sexto sentido mesmo, né? Filme do M. Night Shyamalan também. Sexto Sentido. Ah, Ou também... é o Quinto Elemento? Não, Sexto Sentido. Sexto Sentido. E ele fez também o... Ah, ele fez um monte. Ele fez os Sinais. Ele fez o... Sinais também? É dele. Ele fez a Dama da Água. Ele fez o Avatar. Mas o que ele ganhou o Oscar Ah, não. foi com o sexto É o sentido que ele último ganhou o Mestre do Oscar, Ar, né? É. Esse foi um dos que ele também ganhou, que foi muito bom, que foi muito bem entregue. Por isso que eu resolvi falar dele. E é um drama, né? Desculpa, é um... Suspense. É um pouquinho de drama, mas é muito super suspense, né? É mais suspense e terror, eu acho. Que tem umas horas que você dá uma assustadinha. Por mais que você saiba que não é verdade, dá uma assustadinha, vai. Pá! Aí assustou, olha lá. Olha lá. Pra quem não gosta de filme assim assustador, eu me saí bem, porque eu gostei muito desse filme. Enfim, galera, só tentando ser mais rápido aqui, porque eu sou a última, eu tenho que fechar, então... Aí, né, quando ela dá de cara com esse guardião da floresta, ela só dá um bilhete e fala assim, ó, tô tentando achar remédio aqui pra alguém lá da nossa aldeia. Ele, o quê? Tem gente do outro lado de lá? Você saiu de lá, daquela mata, assim, assustado, né? E nessa parte que eu acho legal, porque a gente não sabe que você vai encontrar quem que é aquela pessoa que tá ali do outro lado. E naquele momento você sente que é uma pessoa totalmente boa, amigável, sabe? Ele pegou o papel da mão dela e sentiu aquela empatia e falou, não,
eu vou ajudar. E foi na hora que passou uma mensagem pra ele, né? Alguém passou um rádio pra ele que ele tinha chamado ajuda ali, que achou alguém. Aí ele falou, não, eu vou ignorar aqui, que essa pessoa precisa de ajuda mesmo. Que era o chefe dele do outro lado. Ô, e aí, o que aconteceu com essa galera que você achou aí? Ele, não, tá tudo bem. E ignorou ali o rádio. Aí o que ele fez? Ele foi lá pro posto, né? Pegar a medicação que ela precisava. E essa foi a parte mais legal, galera. Ok. A ajuda do cara, sim, eu concordo. Não, na hora que ele foi, foi lá nesse posto, quem que tava ali lendo no jornal? Era quem que o tava ali? M. Night Shyamalan. Era o próprio diretor que tava ali. O diretor era o chefão dos guardas. Eu achei muito da hora. E ele ali, né? Você sabe que você não pode dar papo pra esse povo aí, pra esses adolescentes que fica na barreira ali da... Você tem que mandar eles embora e só. Ele, e continuar no jornal dele, né? Ele assim, disfarçando, o patrão dele falando, ele catando ali os remédios ali, enfiando assim. Tá tudo bem? Então vai. Aí esse dali, o que ele perguntou? Você sabe onde que tá as escadas de bombeiro? Ele, tá tudo bem? De volta. Ele, não, é pra arrumar ali umas coisas, tá quebrado. Não, tudo bem. Aí pegou... pra ajudar a menina a voltar pra floresta. Gente, essa parte eu acho muito da hora. Aí pronto, né? Foi lá dar remédio pra menina. E ela retornou pra vila, sã e salve, com os remedinhos. E essa parte, só pra assim terminar. Chegou, deu os remédios. Aí o que aconteceu ali no meio da floresta? Agora que eu quero falar pra vocês. Por que ela teve que dar o remédio pro amado dela? Pra quem não se lembra, que eu toquei aqui no assunto do noivado dela, que o Noah não reagiu muito bem e a atitude dele foi até na casa do Lucius e sem falar nada, né? Simplesmente com uma facada ele deu e deu mais algumas. E quando o Lucius caiu, ele deu mais algumas, tirou a faca, colocou. Nossa, foi bem assim, agonizante pra mim. E o que aconteceu com o Lucius, né? Que ele tava com uma infecção, que a faca, né, causou infecção, ele tava correndo risco de vida. E foi aí que a Eve foi correr atrás de ajuda. Foi pedir permissão pros líderes para poder sair da floresta e pegar medicamentos, né? Então... Assim como o Lucius no começo do filme fez. Foi uma coisa, assim, muito bonita, sabe? Eu gostei dessa caridade dos dois personagens ali que se mostraram tão fortes desde o começo, né? E o que aconteceu ali na floresta, queria voltar. Eu tô indo e voltando, esse é o meu raciocínio, indo e voltando. O que aconteceu ali na floresta quando a Eve tava indo atrás de ajuda e já tava sozinha, sem os guardiões dela, que era pra acompanhar ela até a floresta, que no meio do caminho bazaram. Né? Não vou, não. Ela chega uma hora que eu acho que ela tava já próximo da cidade, que ela começa a pegar madeira, coisa do chão, já era pedra, já não era mais lama, né? Quando ela começa a ficar mais aliviada, ela se depara com outro problema. Ela sente uma respiração atrás dela, isso que estava um pouco longe, e começa a chegar mais perto, e ela começa a ficar ofegante, mesmo ela sabendo que aquilo não era real, ela sabe que o bicho tá ali perto dela. O bicho é real ou não é real? O bicho não é real. Não é real. Mas quem que é? Mas quem que é? Fica aquela questão, quem que é? E porque só pra lembrar aqui que durante o filme todo tem alguém que tá matando animais, que tá fazendo um monte de coisa. Que é o bicho. Seria o bicho, né? Seria o bicho. Até agora, sinceramente, eu fiquei pensando, mas eu acho que foi um dos líderes, sim. Líderes que tava fazendo isso pra assustar o pessoal de lá, né? Enfim, quando ela sente o ofegante do bicho, né, ali, é uma coisa muito louca o que acontece ali. Eu não consigo nem explicar, porque uma pessoa cega... Como é que a pessoa cega sabe que ele tá vindo correndo na sua direção, você simplesmente, sabe, abre alas pra ele... E ele acaba caindo numa armadilha. Que era acho que pra ursos, pra bichos, não? Aquelas armadilhas que foi feita, que ele acabou caindo. E aí, ali que se desvenda o mistério, quem que era o bicho? De onde que veio o bicho? Era o Noah, que descobriu
a roupa, o traje de um dos seus pais, provavelmente que era um dos líderes, que estava lá na casinha, se trocou, colocou a roupa. Como ele sabia que aquele bicho era o Não Citamos o Nome, ele resolveu ir lá assustar a Eve. Talvez para fazer com que ela desistisse da ideia de sair da vila e buscasse ajuda pro seu amado. Então foi essa a punição dele. Foi uma coisa que eu achei assim, precisa. Mas eu fiquei chateada também, porque acho que eu não gosto muito de ver as pessoas morrendo, talvez. Mas foi preciso, porque com essa punição, muitas coisas aconteceram ali na vila, né? Eu acho que todos ficaram com mais medo. E por mais que o pai da Eve tivesse contado a história pra ela, eles conseguiriam manter aquele segredo. Porque, olha, ela saiu da vila e uma pessoa morreu pra aprender a lição, porque não pode sair da vila. Então eles continuariam ali com a história, com o segredo, com as mentiras, pra continuar protegendo ali a vila deles. Então essa foi a história, né? Doido. Muito doida. Doido, e doido. olha, só tenho pra falar que esse diretor teve uma excelente ideia. A entrega do filme, eu gostei muito do jeito que foi feito. Eu achei muito simples ali, a história em si foi simples, mas o que ele quis entregar ali? Eu acho que talvez a proteção, a maneira que foi feita, mesmo ali com as mentiras, foi algo preciso para manter, né? Todos salvos. Eu vejo o filme como tentando explorar, não responder, não falar se é certo, se é errado, ou dar uma resposta definitiva sobre essa pergunta, mas eu sinto que o filme está tentando explorar o quão longe, o quão mal você acaba criando por tentar manter a inocência. Sim. Quais são os efeitos colaterais? É algo que vale a pena? A inocência é algo que deveria ser quebrada? E se você se questiona, né? É pesado, porque qual que pode ser, qual que não pode ser? Qual que faz mal, qual que faz bem? Porque querendo ou não, ali foram três vidas... Duas que definitivamente morreram. Morreram. Por causa deles tentando manter a inocência das crianças. Pra não viver numa cidade que tem roubo e tem morte e tem estupro. Estupro? Essas coisas. Sim. Mas ao mesmo tempo não tem a tecnologia pra ajudar. Não tem a medicina pra ajudar. Não tem... recursos. Não tem... O quão que realmente vale isso? Até por quanto tempo eles iam conseguir, né? Exato. Esconder essa farsa toda, né? E depois isso só acaba como é que é muita... Porque assim, ó... O quanto que vale a inocência? O quanto que você tá disposto a sacrificar... Exatamente. Pra manter a inocência viva? Porque eles falam isso, não falam? Eu sinto que... Acho que o pai dela cita Você muito não fala, nisso. deixa subentendido, né? Porque o trabalho... Ele fala tipo algo parecido... O nosso porquê aqui é pra manter a inocência, pra salvar a inocência. Ele fala mesmo bem... Toda vez que eles com se bastante juntam... fervor quando ele fala Eles isso. queriam criar uma comunidade limpa, essa é a verdade. Limpa porque de tudo. O que aconteceu foi cada um dali que, pra se juntar, teve um motivo e eles queriam fazer diferente, né? Fazer uma nova vida. Mas ali o que o diretor, o M. Night, também coloca? O único crime que aconteceu agora é cometido por alguém... Por alguém que tinha algum problema, quer Por dizer? alguém inocente. Alguém que mentalmente é inocente. Sim, entendi. Sim. É verdade. É isso que ele quis passar, né? Quer dizer, você tá se salvando da criminalidade, das coisas ruins da cidade, mas você não está salvo de uma pessoa inocente. Você não... Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou passar isso? Eu acho que todo ser humano tem um certo mal dentro de si. Exato. Exatamente. E por ele ser mais inocente do que outros e não ter aquele recurso mental de se parar, de pensar nas consequências antes dele fazer, acaba tendo mais prejuízo ou... Acaba sendo, acho que é a mesma coisa. Dando mais estrago, talvez. Eu acho que acaba... estragando mais do que assim, queria. Eu... Não é um dos meus preferidos do M. Night Shyamalan.
eu gosto mais do Sexto Sentido. Sexto Sentido pra mim é top. Eu acho que você tava querendo dizer Corpo Fechado, Fragmentado, Nossa, tem Vidro. um monte. Eu acho que são eles também. Fragmentado é aquele que tem multipersonalidades, que em inglês é Split. Que é uma trilogia, ele acabou fazendo uma trilogia. Que um deles é Vidro, Glass, né? É o último. Os atores terceiro. são o Bruce Willis, o Samuel L. Jackson e o Professor X, qual que é o nome dele? O Travis McAvoy. É Travis McAvoy? Travis McAvoy. Pronto. Porque eu já não lembro. Mas eu acho, assim, qual que é a minha visão desse filme? Eu acho que tem um quesinho ali, uma gotinha de política. Hã? Política. Sério? Porque, assim, independente da sua opinião política, não vamos discutir isso aqui. Mas é quase isso. É tipo, você estar num meio, né, onde você tem um líder e onde aquilo ali é real, aquilo que você tem que aceitar e aquilo que você desconhece Imposto, é contra né? os seus direitos, é contra suas ideias, seus ideais. Então aquilo ali é ruim. É algo imposto, Então no eu caso. acho que, sabe, tem um pouco de política nisso daí. Será que é a própria inocência política também de uma pessoa? É tipo assim, porque eu estou nessa, vamos supor, né, estou nessa comunidade aqui dentro, entendeu? E a gente Então tá eu certo aceito o que sempre. está aqui dentro. Sim. O que não está aqui dentro é contra as minhas regras. É Não bem tinha isso. pensado nisso, cara. Viu? Viu? É o que eu penso. É o que eu penso. Eu acho que teve, não sei se foi a ideia dele, mas isso, pra mim, soou uma politicagem. Aí, sabe, ainda mais no Brasil, que nós somos pessoas assim que gostamos e pregamos Nossa, a política, né? Com certeza. Esse é o meu time porque eu nasci nesse time, esse vai ser meu time pra sempre. Sim. Né? Sim. Eu acho, basicamente isso. Também é o esporte, é a política. Nós torcemos pra uma coisa e nós não torcemos pra outra. Né? Tipo, se eu torço pro São Paulo, eu não torço pro Palmeiras. Né? Se eu torço pro Corinthians, eu não torço pro São Paulo, sabe? É tipo, é o que eu quero, é o que eu penso e é isso daqui. Então, o de fora não serve pra mim, né? Não presta, não precisa ser o meu inimigo, porque eles não atacavam os bichos. Eles Mas respeitavam. Respeitavam, temiam e... Exato. E Distância. assim... E distância. Por que eles nunca se revoltaram pra acabar com os bichos, né? Aí que tá, né? Né? É você aqui e eu aqui. Você aí e eu aqui. Tipo assim, né? A gente se respeita, mas a gente não se fala. É o tal negócio. Tipo, eu não vou te distância infringir de suas você. leis e você também não vai vir pro meu lado. Né? E o que dá pra notar também é que o Lucius e a Ivy, eles fazem parte da primeira geração que nasceu ali, né? Sim. Porque eles são os mais velhos. O mais engraçado é que por mais que, né, no começo eles não saibam de nada, se vê que eles sempre foram muito corajosos, né? É como se eles tivessem uma certa noção do que estivesse acontecendo ali. Isso que eu acho muito engraçado, sabe? Eu acho que foi um pouco de respeito passado também, né? Pode ser também, com Eu certeza acho pode que ser. como eles são os mais velhos dali, eu acho que o Noah também, eu acho que ele deve ter quase a mesma idade também, não deve estar muito longe dali. Ele é mais velho que ela, com certeza, Então. e mostrava que ele era mais velho. Então assim, sabe, eles estão pegando ali os ensinamentos de quem tá acima, dos pais, Sim. né? Pra passar pros de baixo, que são os menores, que são as crianças. Então, sabe, é tipo uma escadinha, uma hierarquia. Então, mesmo que eles não soubessem, né, da história real do bicho, eles tinham que, não, vamos obedecer, né? Vamos Manter obedecer porque aquilo. é assim, né? E vamos ensinar pros mais novos. Sim. Então, eu acho que era, né, vai passando. Por isso é que criou-se uma tradição e vai passando e vai seguindo, né? Eu não sei como que eles, depois do desfecho do filme, eu não sei o que mudou nas A gente regras. não sabe se a Vila manteu ou se... Porque não saiu ou também, se, né? Porque Ou também outro tem pra aquela dizer. coisa, tem aquela pergunta. Se alguém quer ficar ali e viver ali pra sempre, isso não tira o direito deles saberem que tem uma cidade ali fora que eles poderiam estar morando também, que eles são cidadãos... Cidadãos?
cidadãos de um país com várias outras coisas também que eles podem usar. O que também acontece muitas vezes de você... E não é porque todo mundo tem que experimentar tudo, não é essa a ideia. Mas acontece de você nascer em uma coisa e seguir só aquela vida toda também. É aquilo que você falou da inocência. É. Tipo, você acredita nisso daqui, eu fui criado pelo Papai Noel, entendeu? Então, a minha vida eu pedi isso. Quando você descobre que Papai Noel não existe, você entra em choque, talvez um choque cultural, ou, entendeu? E aí é que talvez tenha esse plot twist na sua cabeça que acho que é o que você está querendo mencionar. Você viver na inocência a sua vida inteira e de repente você sai fora desse mundo. Opa, pera aí, o que tem aí fora, né? É. Ao que eu pertenço que eu não sei. É o que você falou. Essa cidade, ela é fictícia, mas ela tem um prefeito, ela tem um governador. Tem líderes também. Né? Tem líderes, tem presidente, e eles não sabem. É. Só que a medicina, né, não ajuda. É uma coisa que não ajuda é a medicina. Aí foi algo falho, né, que não tinha que ser então feito. Alguém se forma ali em médico ali dentro Não da tinha, vila né? e cria suas... Né? Eles Tinha tinham um doutor, médico, mas eles não têm os recursos, né? Sim. Ele tem o conhecimento, mas ele não tem como aplicar. É. Vai começar a criar a penicilina eu acho que foi assim. da planta de tabaco ali. Eu acho que é assim, se Porque eles... tinha uns carinha fumando no tabaco. Eu acho que assim, se eles realmente queriam viver ali, eles deveriam pelo menos ter o recurso. Ou pelo menos as pessoas, os líderes, se era formado em medicina, sairia da cidade com normalidade, ninguém ia ficar sabendo, e voltava com os medicamentos e ia ter ali. Eu acho que pelo menos isso. O duro é que assim, os mais velhos, os que formaram a vila, eles sabiam de todos os recursos fora dali. Então, e os mais novos não. Então... Aí que eu acho que foi outra coisa que, né... Então as crianças, tipo assim, as crianças não precisavam de um computador, porque elas não sabiam que existia um computador. Isso foi um pouco injusto, sabe? Mas os mais velhos sabiam de tudo, por isso é que quando alguém adoecia, eles falavam, não, nós temos que ir lá fora, porque existe um remédio tal, e a gente precisa daquele remédio. É que se fosse por eles ali, as crianças não sabiam, né? Ia morrer, ia ficar assim. Agora você imagina, se a Ivy, ela sabe. Aí imagina que ninguém soubesse, por exemplo, dali... Entendeu? Como e na que próxima geração, como é que ia ser? Então. Ia acabar. Ia fazer uma geração de ignorantes. Por isso que entra uma a parte... de gerenantes. E os gerenantes vão governar? Com indignação. Com indignação. Por isso que aí entra a parte fundamental. Alguém ia ter que descobrir a verdade para dar a continuidade. Porque o único jeito da vila continuar é pelo menos alguém sabendo. É o único jeito. Vai saber se ela não ia continuar com aquilo. Ou talvez ela, pela pureza e inocência dela, que ela mostrou desde o começo, talvez ela ia falar com as pessoas, né? Ia mudar algumas leis, algumas regras. Né? Acho que pela maneira dela de viver, eu acho que ela não ia manter daquele jeito, não. Sim. Acho que talvez ela fosse mudar alguma coisa. Sim, ali. Com certeza. Quando fosse ela a líder. Eu acho que a maior lição é: só porque existe algo não quer dizer que você precisa fazer aquilo. Mas pelo menos não é ruim você ter o conhecimento. Exato. Você não tem que ser íntimo com aquilo. Mas não é ruim você ter o conhecimento para, se necessário, você ter aquilo à sua disposição. Exato. Falou, né? Com certeza. Tá certo. E esse filme tem nota? Olha... Eu posso dar a minha primeiro? Pode. Eu daria 8 de 10. Não é o melhor filme que eu assisti. Sim. Mas é um filme que eu já assisti 2 vezes. Desde que eu assisti. E eu assisti só por causa que a gente ia falar aqui. E mesmo assim eu quis assistir de novo. Então, tá na minha lista de reassistiria. Então tá bom. eu escolhi esse filme pelo jeito que ele foi criado e pelo diretor. Porque eu ouvi falar muito dele. Foi muito... já teve o Oscar, foi muito bem entregue. Mas, assim, também por ser um filme... de suspense, geralmente eu não gosto muito de filme de suspense, eu gostei da maneira que ele foi feito. Então, por mim, pelo meu ver, né, eu dou um 9,5. Ok. Faltou algumas coisas. Desculpa, faltou algumas... O que faltou? Faltou. Eu acho que... O que eu vou dizer? Eu queria saber o que ia continuar. Você quer um 2. Eu queria um 2, eu queria um 2, porque pra mim ficou subentendido. Eu
não gosto muito quando as coisas ficam subentendidas, sabe? Se ia continuar ou não, pra mim não teve final. Essa foi a verdade. Mas o que a Lohara falou aqui agora é que desde o começo o jogo dela nesse daqui é não os que ela mais gosta, mas o que então, o que a gente vai fazer no próximo episódio é o que ela já tem feito. Então eu já comecei com isso, porque eu não peguei algo que eu mais goste, né? O gênero de filme que eu goste, que é suspense. Mas eu gostei da maneira que ele foi feito, eu gostei da história, do diretor, do elenco. Defendeu bonito. Defendeu o filme bonito. Tá parecendo eu, porque, por exemplo, na trilogia do Jordan Peele, não, né? Nos 3 filmes que ele fez, porque não estão conectados, eu falei do Nope, que foi o terceiro e último, mas eu gostei do primeiro. O primeiro foi o que eu mais gostei. Mas acabei falando do último porque era mais recente. Eu não, eu só falei dos meus filmes favoritos até agora. Não, mas agora eu Matrix, mudei, lembrei. Desculpa, gente. Eu tô aqui pensando. Matrix, ele também. O Night Shyamalan fez o Matrix também. Fez o Matrix. Certeza? Sim, sim. Não foram as irmãs alguma coisa lá? Não, ele tava nesse filme, sim. Isso eu não vou confirmar. Não fui eu que disse isso, porque eu não tenho certeza. Eu também não porque sei. São as irmãs alguma coisa que fizeram a Matrix. Wachowski. Wachowski. Não, mas que eu me lembro que eu tinha lido algo parecido. Eu creio que ele estava nesse filme, sim. Eu sei que o Sexto Sentido, sim, é certeza. Mas Comente o aí Matrix... se aquilo já tá certo ou ela tá errada. Vamos ver Assista se... todos os filmes do Matrix. Averigua esse caso. Não, assista aqui primeiro, depois assista Matrix. E depois você volta aqui você e comenta tudo de novo. Mas não é só assistir. Comenta e dizer depois, pronto. Não é só assistir, as pessoas vão ter que procurar informação, porque isso é algo que eu acho que seja certo. Vocês vão ter que ler. Aí vocês vão ter que entrar em um atrito comigo, falando se é verdade. Google não existe. O único jeito de achar informação é assistir o filme, chegar no crédito, ler todo o crédito. Aí sim, aí vocês vão debater comigo. Eu aceito. Eu já falei que não é o do meu preferido dele. Eu gosto muito desse sentido. Mas aí daria um 9. Porque eu acho que o roteiro... Tenho certeza que é um roteiro original. Esse é um roteiro original, sim. Então, assim, sabe, a ideia foi muito boa, né? Eu acho que a ideia é bacana, mas eu acho que poderia ter mais desenvolvimento ali. Eu acho que, sabe... Tem mais história, no caso? Mais história, desenvolver... Ficou muito naquilo, né? Você quer dizer? Não, eu acho que foi meio rápido. Eu acho, por exemplo, usando mais uma vez aqui o exemplo, o terceiro filme da trilogia aqui do Cavaleiro das Trevas, o último filme, o terceiro, o Christopher Nolan ele quis adaptar ali os quadrinhos que são algumas histórias. E ele quis enfiar tudo isso num filme só. Então o filme era um filme para ser muito bom, para ser talvez até melhor que o segundo, só que ele foi muito corrido e as histórias, sabe, faltou pedaços ali, não deu para desenvolver tudo certo. Então, por isso que o filme não ficou tão bom. E eu acho que a Vila, se talvez ele tivesse feito um primeiro filme da mudança dos mais velhos para a Vila, entendeu? O que era antes, as vidas deles, e vamos fazer, entendeu? No começo ele mostra, meio que por alto ele mostra. Mas tá corrido, é isso que eu tô falando, sim, sabe? Poderia mostrar com mais clareza. Ele teria mais histórias, né? E depois ele poderia fazer, talvez, não vou falar 3 filmes, vai fazer igual o Hobbit, né? Um livro, necessário. 3 filmes, né? Haja dinheiro. Mas nem que seja igual o Titanic, um filme com 2 partes. Um filme com 2 partes, talvez, sabe? Ou mais tempo pra você... Sabe, contar mais a história, você saber melhor o que está acontecendo. E eu acho que faltou um pouco de começo e faltou um pouco de fim. Sim, eu concordo. Sim. A sensação é que tá meio que no meio ali também. E parece que pula um pouco. Cada capítulo do filme tá meio que pulando um pouquinho. Vamos correr aqui. Sim. Vamos falar rapidinho aqui o começo, né? Aí a gente fala o meio e o fim... Pronto. Faltou trouxe o remédio, mais. acabou. Faltou. Tô nem aí com isso. Sabe, e dá. Quer ver? Eu não sei. Posso estar falando uma besteira. Eu não sei se Os Outros é do M. Night Shyamalan. Eu não sei. Qual? Não lembro. Os Outros. Os Outros. Com a Nicole Kidman. E é um filme, sabe, que eu gosto muito. E que ele tem começo, meio e fim. E é muito da pegada aí da Vila, sabe? E que pronto. Eu acho que você, sabe, começa...
tem todo o desenvolvimento e pronto, começa e vai pro fim e pronto, tá bom, tá completo, tá legal. Isso que ele é bem falado com um filme de suspense, viu? Ele é bem falado. Mas ele é suspense. Eu não classificaria como terror ou horror. É, que não chega a ser aquele susto de dar medo. Tem meio litro de sangue ali só. Tá, eu assustei às vezes, tá? Quando o bicho aparecia, eu assustava. Assusta, né? Susto. Mas ele é, quando o bicho aparece mesmo pela primeira Você vez, fica com ele medo. é feito pra você assustar. E- Porque tem toda aquela primeira parte que ele aparece por baixo da torre. Você sabe o que esperar. Né? Exatamente. Mas é o que eu tô falando. Suspense. Susto. Suspense. Né? Agora, terror. O que é o terror? O terror talvez um terror tenebroso. psicológico, né? Porque você tá... né? Bom, Mas, eu não comento dessa parte porque filmes de terror é algo que eu não assisto. Eu também não não. gosto. Eu posso ser obrigada a assistir assistir, aqui. mas particularmente não é dos meus fortes. ela vai assistir Atividade Paranormal. Deus me Não, livre. não, eu não vou. Vai trazer um filme que você não Você gosta. dormir 2 anos. Não, eu Vai trazer não um filme que eu você me não gosta. recuso. Mas eu já vou falar aqui, eu vou trazer um filme que eu sei que alguém aqui não gosta. Ixi. Ai, cagou comigo. Mas pra saber disso, Só no próximo vídeo. podcast a gente vai trazer aqui pra vocês. Vamos ver. Vamos ver se eu vou aceitar. Gente, Bom, gente, eu vou encerrar aqui porque esse vídeo está enorme. Eu espero que vocês tenham gostado. podcast. Foi um podcast, né? Pra vocês ouvirem, acompanharem aqui com a gente. Mas vão averiguar aí tudo que a gente falou. Podem ver, se vocês quiserem criticar, pode criticar. Quiserem dar bons comentários aí também, pode. A gente tá aberto a tudo. Que é nosso segundo podcast, né? O que é? O primeiro, segundo, né? não é nada. Nós somos leigos ainda, então tem muito pra gente aprender. Então a gente aceita crítica, bons comentários, são sempre bem-vindos, né? Amém. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês mais uma vez. Obrigado. Foi muito divertido, tem sido divertido fazer esses podcasts. É porque na verdade são conversas que a gente normalmente tem, né? Sim, no dia a Quando a gente tá dia. viajando. Quando a gente tá viajando não, quando a gente tá visitando um outro, a gente acaba falando sobre uma Sobre coisa. filmes. Isso aí que surgiu o nosso podcast, Tudo que em a gente uma tá das fazendo é nossas colocar uma visitas. câmera aqui. agora está registrado no YouTube. Com Amém. certeza. Simplesmente. E continuaremos se tudo der certo. Amém? Isso mesmo. É isso, galera. Muito obrigada a vocês pela audiência de vocês, pela participação, de estar sempre aqui com a gente também. Quero mandar um beijo pra vocês. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, essa é a oportunidade pra você se inscrever. Dá um joinha aí pra gente, espero que vocês tenham gostado. Comente aí de ideia de novos filmes, vídeos, que a gente sempre vai estar trazendo aqui com muito carinho pra vocês. Muito obrigada, um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Namastê.